Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 25, Sangue respingando nos céus. Os especialistas da forma de vida metálica estavam todos carrancudos. Eles ficaram irritados com um deus vindo e implorando por ajuda. Como eles poderiam se dar ao trabalho de prestar atenção a figuras menores como essa? Me salve! Linley disse freneticamente, mas seu olhar perfurou a forma de vida metálica, vendo claramente as pessoas lá dentro. Se você ficar aqui, nós mataremos você. Um dos demônios das 6 estrelas gritou com raiva. Haha, Punk, você não conseguirá escapar. O grupo de bandidos também voou. Só que eles não se atreveram a perturbar a forma de vida metálica, por medo de que os especialistas internos desabafassem sua raiva sobre eles. Vamos, pare de prestar atenção neles. O Capitão Careca disse calmamente. Bang! De repente a forma de vida metálica explodiu violentamente. Todos os especialistas dentro da forma de vida metálica ficaram imediatamente acordados, enquanto ao mesmo tempo uma luz amarela terrosa se espalhava, encapsulando uma região esférica com um diâmetro de 500 metros. Espaço Blackstone. Uma gravidade poderosa que estava puxando Linley. Uau, uau! Os pedaços de metal quebrados da forma de vida metálica voaram descontroladamente em direção a Linley também. Durante a explosão, tudo ficou em estado de caos e nenhum dos especialistas da forma de vida metálica tinha ideia do que estava acontecendo. Em particular, aquele Capitão Careca. Ele viu, para seu espanto, que uma mão com garras coberta de escamas dracônicas havia aparecido diante de seus olhos. Não é bom, o clã Azur Dragon. O Capitão Careca só teve tempo de ficar chocado e saber o que estava para acontecer. Golpear. As garras afiadas de Linley se moveram tão rápido quanto um relâmpago, perfurando diretamente a cabeça do Capitão Careca. Bang! O crânio explodiu enviando sangue fresco por toda parte e colidindo com os restos despedaçados da forma de vida metálica. Uma única faísca de Deus superior caiu na palma da mão de Linley. Em um instante, um demônio de 7 estrelas morreu. Este demônio de 7 estrelas realmente teve uma morte injusta. Quando Linley voou próximo à janela da forma de vida metálica, a distância entre ele e o capitão era inferior a 5 ou 6 metros. 5 ou 6 metros para especialistas do nível de Linley. Em apenas um instante, como o golpe de uma pederneira, ele matou o oponente. A única coisa que o demônio das 7 estrelas fez de errado foi que ele não estava em guarda. Ele não suspeitava que o deus que estava implorando por ajuda era na verdade um demônio de 7 estrelas. Os olhos dourados e escuros de Linley varreram as pessoas à sua frente. Anteriormente, ele tinha visto todos dentro da forma de vida metálica, mas só foi capaz de dizer que a pessoa careca era aparentemente o seu líder. Ele não sabia dizer qual era a posição de todos os outros. Assim, o primeiro alvo de Linley foi aquele homem. Dentro do poderoso campo gravitacional do espaço Blackstone, os especialistas inimigos tentaram freneticamente resistir à gravidade, enquanto, ao mesmo tempo, descobriram para seu espanto que seu capitão já havia sido morto em um instante. Capitão! Muitos dos demônios gritaram alarmados. Então ele era o capitão deles. Linley ficou muito feliz. Seu palpite estava correto. Ao confiar em um ataque furtivo, ele matou um demônio de 7 estrelas. Assim, ele cumpriu mais da metade desta missão. Só agora aqueles demônios entenderam. Então ele é um especialista do clã das 4 bestas divinas. Eles agora notaram o corpo em forma de dragão de Linley. Senhor Mosley. Eles enviaram apressadamente para o outro demônio de 7 estrelas. Mosley era do clã Ashofroft e era especializado em ataques de almas. Ele era o outro Seven Star Fiend neste esquadrão. Como o Capitão Cole já havia morrido, ele naturalmente se tornou comandante dessas pessoas. Sua capacidade de esconder sua aura estava em um nível incrível. Mosley também ficou surpreso. Nem eu consegui perceber que ele era na verdade um especialista supremo. Mosley ficou preso na mesma linha errônea de pensamento. Como ele não foi capaz de sentir a aura de Deus superior de Linley, ele tomou Linley como alguém cuja capacidade de esconder sua aura era tremendamente forte e, portanto, como um especialista especializado em ataques de alma. Dada sua habilidade de esconder sua aura, ele deve ser um especialista especializado em ataques de alma. Use ataques materiais para matá-lo. Mosley ordenou apressadamente àqueles Six Star Fiends. Sim, os Six Star Fiends reconheceram imediatamente. Estrondo. A terrível onda de energia se espalhou, e os 10 demônios de 6 estrelas localizados a 10 quilômetros de Linley instantaneamente ficaram acordados. Não muito tempo atrás, eles acabaram de receber o relatório do agente de inteligência e por isso, estiveram em alerta máximo o tempo todo. Batalha. Todos os seus 10 rostos mudaram. Capitão. Melina estava frenética. Ataque rápido. Xanda soltou um grunhido baixo e foi o primeiro a voar, com os outros 9 demônios 6 estrelas imediatamente atacando em alta velocidade também. Embora estivessem a mais de 10 quilômetros de distância, para Six Star Fiends, esse tipo de distância poderia ser percorrida num piscar de olhos.
Capitão, você tem que ser capaz de segurar. Os 10 demônios das 6 estrelas oraram silenciosamente enquanto se moviam. Para percorrer 10 quilômetros, o Six Star Fiend só precisou de 1 segundo. Porém, 1 segundo, em uma batalha entre especialistas supremos, foi suficiente para que muitos ataques fossem trocados. Quando Six Star Fiends ou Seven Star Fiends lutavam, a cada milésimo ou 10º milésimo de segundo, uma pessoa poderia morrer. Ataques materiais. Todos os demônios 6 estrelas, após receberem a ordem, confiaram no julgamento de Mosley. Isso porque todos sabiam que no clã das 4 bestas divinas, o clã com a defesa física mais poderosa era o clã Tartaruga Negra, enquanto a defesa física do clã Dragão Azul não era muito poderosa, apenas aquelas 3 figuras famosas entre elas tinham corpos verdadeiramente poderosos. Mas Linley, claramente não era um desses 3, nem estava na lista de indivíduos de alto perigo que os relatórios de inteligência lhe forneceram. Seu corpo não deveria ser muito duro. Sem hesitar, todos os demônios das 6 estrelas tentaram resistir à força gravitacional enquanto tentavam simultaneamente lançar seus ataques materiais mais poderosos. Pedaços metálicos quebrados voaram em alta velocidade de dentro daquele espaço Blackstone, e uma névoa branca estava começando a se espalhar. Era como um fantasma, uma ilusão bizarra. Uau! Um furador gelado completamente translúcido rasgou o ar, disparando em direção a Linley. Arg! Com suas roupas explodindo, um especialista muscular do clã Barbari brandiu uma espada de gelo gigante, a ponta da espada de gelo brilhando com luz. Agarrando aquela espada de gelo gigante, ele a cortou no ar de uma maneira dominante contra Linley. Craquelar, uma agulha fina e gelada após a outra disparou, translúcida e fina, do tamanho e formato de agulhas de bordado. Se alguém não prestasse atenção especial a eles, não seria capaz de vê-los claramente. Vendo esta resposta dos inimigos, o canto dos lábios de Linley curvou-se para cima. O segundo. Linley voou diretamente para o homem que estava atacando-o com aquela espada de gelo, ignorando completamente as agulhas de gelo, atirando nele por trás. Com uma série de sons de crunch, as agulhas geladas atingiram as escamas dracônicas de Linley e imediatamente se desintegraram, deixando apenas alguns resíduos brancos nas escamas. Não é bom. Os demônios das 6 estrelas que estavam cercando e atacando Linley não puderam evitar que seus rostos mudassem de preocupação. Em particular, aquele homem que estava cortando para baixo com sua espada de gelo. Seu coração tremeu. Você não poderá fugir. Uma voz soou em sua mente. O demônio das 6 estrelas percebeu que um par de olhos dourados escuros estava olhando para ele. Ele podia sentir aquela surpreendente atração gravitacional e sabia que não seria capaz de escapar. Ele soltou um grito. Morrer. O rosto do homem musculoso era selvagem, e enquanto ele gritava, ele cortou para baixo com força total com sua lâmina. Onde a espada de gelo passou, apareceram vazios no espaço. Claramente, eles foram feitos de rasgos no espaço. Uau! Um borrão de repente apareceu. Ele apenas sentiu que o ar parecia tremer e depois explodir. Uma cauda dracônica atacou violentamente sua espada de gelo, e o poder aterrorizante daquela cauda dracônica estava completamente focado na espada. O homem musculoso apenas sentiu seus braços ficarem dormentes e a espada de gelo foi lançada voando para longe. Em seguida surgiram lágrimas na palma da mão, criadas pelo choque do impacto, e sangue jorrou. Você pode seguir seu capitão agora. A voz soou em sua mente. Não. O homem musculoso rugiu com raiva, seu corpo inteiro emitindo instantaneamente correntes de água que o cercavam completamente. Uau! Depois de afastar a espada de gelo, a cauda dracônica de Linley assobiou no ar enquanto disparava para trás, golpeando diretamente a cabeça do homem musculoso. Deve ser dito que o corpo de Linley era simplesmente muito poderoso e que sua força era simplesmente muito aterrorizante. Bang! Um tremor poderoso. A cabeça do homem musculoso explodiu imediatamente e uma centelha divina caiu. Mais um demônio de 6 estrelas morreu. Aquele grupo de bandidos apenas ficou olhando, de queixo caído, para esta cena. O espaço Blackstone de Linley foi feito de uma forma que concentrou especialmente seu poder divino da Terra contra seus oponentes e, portanto, não teve muito impacto sobre esses bandidos. Afinal, se ele atraísse os bandidos, eles simplesmente atrapalhariam. Todos os bandidos voaram imediatamente para fora do alcance do espaço Blackstone, mas a batalha que estava acontecendo acima deles os deixou completamente atordoados. A velocidade desta batalha foi muito rápida. O poder era muito assustador. Essas são lágrimas espaciais. Lágrimas espaciais. Um dos bandidos, um deus, gritou entorpecido como um idiota. Somente os ataques materiais de alguém que estava pelo menos no nível de poder do Six Star Fiend eram capazes de criar rasgos espaciais. Esses bandidos normalmente nunca teriam a chance de ver tal coisa. Para gente como eles, criar rasgos espaciais no Reino Infernal era algo saído de lendas. Quando aquelas agulhas geladas que criaram lágrimas espaciais atingiram aquele deus, elas não fizeram nada. Os bandidos olharam estupefatos. Para um corpo ser capaz de resistir a um ataque que pudesse criar rasgos espaciais era muito assustador. Os bandidos olharam incrédulos para Linley em forma de dragão. Que Deus, nós estávamos na verdade. Que Deus! Ele é um especialista. Um demônio de 6 estrelas. Não, um demônio de 7 estrelas.
Um verdadeiro e supremo especialista. Ele estava apenas escondendo seu poder agora. O líder dos bandidos gritou imediatamente. Rápido, vamos correr mais longe e observar a distância. Não vamos ser atingidos por nenhuma onda de choque. Em batalhas como esta, as menores ondas de choque podem tirar nossas vidas com facilidade. Certo, certo. Os bandidos ficaram completamente atordoados e todos correram apressadamente para longe. Desde a morte do capitão por Linley até a execução do demônio das 6 estrelas, quase nenhum tempo realmente passou. Talvez apenas o tempo que levou para as faíscas de uma pederneira emergirem quando atingidas. Mas aquele instante fez com que os mais de 10 inimigos ficassem completamente atordoados. Lord Mosley, seu corpo é muito poderoso. Os demônios das 6 estrelas foram enviados às pressas através do sentido divino. Usamos toda a nossa força contra ele em ataques materiais, mas não conseguimos feri-lo. Agora mesmo Linley só se esquivou ligeiramente. Mesmo que alguns ataques caíssem sobre ele, ele não estava muito preocupado. Ele nem temia os ataques materiais dos Seven Star Fiends. Como ele poderia temer os ataques materiais dos Six Star Fiends? Ele é um especialista em almas e sua defesa material também é muito poderosa. Mosley teve um mau pressentimento, mas então tomou sua decisão. Como os ataques materiais são inúteis, terei que testar um ataque de alma. Quero ver se ele será capaz de suportar meu ataque de alma. Mosley não tinha outras opções. A alma ataca em massa. Mosley deu a ordem. Mosley sabia que não importava o quão forte fosse a alma de alguém, se alguém fosse atingido por um grande número de ataques de alma de muitos especialistas, ainda assim estaria condenado. Isso porque quando um verdadeiro especialista estava lidando com ataques em grupo, a maneira de lidar com eles com sucesso não era enfrentá-los todos de frente, mas sim ter certeza de que a cada vez, apenas alguns ataques realmente acertariam. O terceiro, Linley instantaneamente olhou para Mosley. Baseado na reação rápida do outro lado, Linley teve certeza de que esse homem diabólico com serpentes penduradas nas orelhas deveria ser um adversário difícil. Uau! Linley imediatamente voou. Mosley resistia à atração gravitacional. Não havia como escapar do ataque de Linley. Mosley também não tentou escapar. Sua palma direita se esticou e seus olhos brilharam com uma luz negra e nebulosa enquanto seus lábios começaram a se mover enquanto ele murmurava algumas palavras estranhas. Capitão. Neste exato momento, Melina e os outros voaram em alta velocidade. Linley sentiu uma onda de júbilo em seu coração. Sua mão direita se estendeu e uma luz violeta diabólica brilhou. Violeta de sangue, carregando a força de Linley, cortou diretamente em direção a Mosley. Sua poderosa força física, quando combinada com as verdades profundas da velocidade, fez com que a velocidade da violeta de sangue atingisse um extremo. Onde a espada passou, o espaço se partiu. A palma direita de Mosley avançou em direção a Linley e, instantaneamente, um selo de mão semi-translúcido, preto como breu, disparou em direção a Linley. O rosto de Linley mudou, e neste exato momento, todos os outros demônios 6 estrelas lançaram seus próprios ataques de alma também. Arg! Linley mudou apressadamente a direção do seu espaço gravitacional. Ele fez a gravidade puxar para baixo. Pegos de surpresa, aqueles demônios de 6 estrelas não puderam deixar de cair, e seus ataques de alma também foram impactados. Kratin, o selo de mão translúcido coberto por aquela luz negra disparou diretamente no corpo de Linley. Não havia como bloqueá-lo, e o próprio Linley se afastou apressadamente do inimigo enquanto se concentrava de todo o coração na defesa contra esse ataque de alma. A mão negra penetrou no corpo de Linley, depois cavou em direção à mente de Linley. Não é bom. O rosto de Linley mudou dramaticamente. Ele imediatamente voou para o céu, esforçando-se para colocar alguma distância entre ele e seus oponentes, com medo de que outro ataque viesse. Bang! Quando aquele selo de mão negro entrou em sua mente, atingiu diretamente aquela membrana translúcida. Ele tremeu ligeiramente, como se estivesse prestes a se dispersar, mas então, estranhamente, a energia do selo de mão negra realmente se espalhou, cobrindo toda a consciência de Linley, descobrindo instantaneamente o ponto fraco. Por incrível que pareça, a energia dispersa então se reformou, transformando-se em uma agulha, perfurando diretamente em direção à falha na membrana. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 26, Caos espiritual. O curativo sobre a falha na membrana conseguiu resistir apenas por um momento antes de ser perfurado por aquela agulha preta. A agulha preta entrou na parte mais importante da mente de Linley, a área acima de seu mar de consciência. Estrondo. Todo o mar de consciência começou a girar e incontáveis raios de energia espiritual dançaram, fundiram-se com aquela luz azul e varreram em direção àquela agulha negra, que não tinha onde se esconder. Crackle! Aquela energia espiritual que brilhava com luz azul cercou a agulha negra e a paralisou, com os dois lentamente se esmagando. Mosley e os outros 14 demônios 6 estrelas levantaram a cabeça, olhando para Linley. Lord Mosley, o que devemos fazer? Eles olharam para Mosley. Continue atacando. A defesa de sua alma não é excepcionalmente forte. Caso contrário, ele não precisaria gastar tanto tempo para resistir ao meu ataque. Mosley ordenou imediatamente. Lembrar. Use ataques de alma contra ele. Sim. Os especialistas imediatamente correram para o céu.
O rosto pálido de Linley voltou à sua aparência normal. Neste momento Melina, Shanda e os outros 10 demônios de 6 estrelas do clã Azur Dragon também se reuniram aqui. Capitão, você está bem? Melina perguntou apressadamente. Estou bem. Linley balançou a cabeça, mas em seu coração ainda sentia uma onda de medo. Felizmente passei pelo batismo ancestral e a energia primordial do clã Dragão Azul intensificou-se e fundiu-se com a minha alma. No final consegui aguentar. A energia primordial do clã Azur Dragon, aquela luz azul, era muito incomum. Foi capaz de se fundir com a energia espiritual para executar sua habilidade divina inata. Ao mesmo tempo, também poderia ser usado para proteger a alma. Eles estão atacando. Um membro do esquadrão disse de repente freneticamente. Linley abaixou a cabeça para olhar as 15 pessoas voando em direção a eles em alta velocidade. Ele imediatamente ordenou através do sentido divino. Aquele homem careca e vestido de cinza é um demônio de 7 estrelas especializado em ataques de alma. Daqui a pouco, Shanda, você e os outros 5 especializados em ataques materiais devem lidar com ele. Quanto aos outros 4, acompanhe-me na matança dos outros demônios 6 estrelas. Capitão, apenas Shanda e os outros 5? Eles são suficientes? Melina disse com preocupação. Não se preocupe. Ainda tenho uma carta na manga que ainda não joguei. Linley olhou para as 15 pessoas atacando de baixo. A razão pela qual ele não usou sua técnica final foi porque suas forças ainda não haviam chegado. Outra razão foi que ele estava com medo de que o inimigo entrasse em pânico e fugisse imediatamente. Foi por isso que ele não usou essa técnica. Caos espiritual. O caos espiritual era uma técnica que só poderia ser usada com a ajuda da Pedra Negra. Na Ilha Milu, Linley confiou nesta técnica para forçar um grande número de deuses superiores a entrar em estado de atordoamento. Até mesmo Seven Starfiend seriam ligeiramente afetados. Mas quando os especialistas lutaram, apenas um leve efeito seria suficiente. 11 deles? Mosley estreitou os olhos. Ignore os outros. Mate aquele líder, Mosley gritou através do sentido divino. Quando matarmos aquele demônio de 7 estrelas, podemos considerar que vingamos seu capitão. Matar. Neste momento ninguém iria recuar. Ninguém que ousasse juntar-se aos esquadrões de guerra do seu clã se encolheria. Mosley liderou seus 14 Six Starfiends em um ataque ascendente, diretamente para o Blackstone Space de Linley. Estas 15 pessoas foram agrupadas, com medo de serem alvo de ataques e mortas individualmente. Os 15 voaram juntos como se fossem um corpo unificado diretamente para Linley. Os 10 demônios de 6 estrelas do clã Azur Dragon também estavam ao lado de Linley, e Linley deu a ordem friamente. Vamos! De acordo com o plano deles, o grupo de 11 pessoas de Linley também atacaria para baixo. Afinal, a distância entre eles era inferior a algumas centenas de metros. Eles lutariam em combate corpo a corpo em apenas um momento. Matar. O lado de Linley parecia não se importar nem um pouco com suas próprias vidas. Matar. O lado de Mosley também parecia totalmente destemido em relação à morte. Os olhos de Linley brilharam de repente e ficaram frios. Em seu mar de consciência, sua energia espiritual, centrada em torno da Pedra Negra, começou a girar, e estranhos raios de energia espiritual se espalharam instantaneamente, cercando todo o espaço gravitacional. Este efeito de caos espiritual foi imediatamente aplicado contra aquelas 15 pessoas. Uau! O grupo de 15 pessoas de Mosley ouviu simultaneamente um som de vento muito estranho e único reverberar em suas mentes. Esse tipo de som do vento fez com que suas mentes ficassem incontrolavelmente atordoadas por um momento. Mas aquele momento de atordoamento também foi o momento mais crítico nesta batalha. Golpear, golpear, golpear. Assim como fatiar melancias, mais da metade dos demônios 6 estrelas do clã Barbárie que foram afetados pelo caos espiritual foram mortos. Linley era como um tigre ou como uma matilha de lobos, matando instantaneamente 3 dos demônios das 6 estrelas. Shanda e os outros 5 especializados em ataques materiais lançaram seus ataques diretamente contra Mosley. Mosley apenas sentiu sua cabeça ficar levemente tonta, mas sua mente ainda estava clara. Como um especialista supremo especializado na alma, esse tipo de efeito da alma não o impactou muito. Mas quando viu quantas pessoas do seu lado haviam sido mortas, ficou imediatamente furioso. Mosley soltou um uivo explosivo. Uma onda translúcida em forma de leque rompeu de Mosley, espalhando-se em direção aos 6 atacantes que vinham à sua frente. Shanda e os outros demônios 6 estrelas só tiveram tempo suficiente para desencadear um único ataque material feroz antes de serem atingidos. A onda translúcida passou pelos corpos de Shanda e dos outros 5. Seus corpos tremeram e então 3 deles caíram do céu. Os 3 morreram. Shanda! Melina gritou freneticamente. Grande irmão. Outro membro do esquadrão, uma mulher, também uivou amargamente. Shanda foi uma das 3 que morreram. Não é bom. Observando isso por trás, Linley ficou profundamente chocado. Esta pessoa não foi afetada pela minha técnica do caos espiritual. Na Ilha Milu, ele já havia lutado contra Seven Starfiends antes, e dessa vez, seu oponente foi afetado. No entanto, Mosley claramente era altamente especializado na alma e, portanto, sua resistência ao receber esses ataques também era maior. Svi! Svi! Svi!
Os ataques materiais que o grupo de 6 de Shanda lançou transformaram-se em formas de sabres, agulhas, furadores, fios, e todos eles dispararam em direção a Mosley. Embora a alma de Mosley fosse forte, sua defesa material era mediana. A gravidade era muito forte. Mosley não teve tempo suficiente para se esquivar. Arg! Mosley soltou um rugido furioso, um rugido profundo e retumbante. Imediatamente a imagem ilusória de uma enorme serpente preta e enrolada apareceu atrás de Mosley. Esta serpente negra emanava naturalmente uma aura de fazer tremer o coração. Todo seu corpo era preto como alcatrão. Tinha apenas um olho, e esse olho era vertical, vermelho como sangue. Golpear! Golpear! Os ataques materiais atingiram o corpo de Mosley. Sua armadura quebrou e seu corpo foi cortado. Mosley, sabendo que não tinha tempo suficiente para se esquivar, concentrou-se em permitir que os ataques de energia atingissem partes não letais de seu corpo, garantindo que sua cabeça não fosse danificada. Este era o problema dos ataques materiais. Não eram como ataques de alma, que poderiam ter como alvo uma fraqueza específica, fazendo com que não houvesse uma maneira real de proteger uma parte importante do corpo. Os ataques materiais geralmente só eram eficazes em combate corpo a corpo. Morrer. Mosley olhou para Linley. Aquela enorme serpente negra enrolada atrás dele também olhou para Linley com seu solitário olho vermelho sangue. Não é bom. Linley controlou apressadamente seu espaço Blackstone, fazendo com que a direção da gravidade se orientasse para baixo, querendo impactar seu oponente. Rumble! Um raio de luz translúcido saiu do centro da testa de Mosley, perfurando diretamente em direção a Linley. Habilidade divina inata, extintor de almas. Capitão. Os outros demônios 6 estrelas ficaram muito chocados. Não há tempo. O ataque desta habilidade inata foi simplesmente rápido demais. Ele nem foi capaz de se esquivar. Linley não pôde evitar apenas cerrar os dentes, planejando enfrentar isso de frente. Svi! Um braço apareceu de repente na frente de Linley, bloqueando-o no momento em que aquele raio de luz translúcido estava prestes a atingi-lo. Aquele raio de luz translúcido atingiu diretamente o braço. Linley virou-se para olhar. Chocado, ele disse, Scar Sikaer. Scar, um dos 10 demônios 6 estrelas sob o comando de Linley. Scar normalmente era um homem de poucas palavras, mas nunca hesitou em relação às ordens de Linley. Quem teria imaginado que neste momento Scar se sacrificaria de repente para salvar Linley? Scar caiu diretamente no céu. Matar. Ao mesmo tempo, os outros membros do esquadrão transformaram-se em raios de luz, atacando diretamente na cabeça de Mosley. Roar! Mosley mais uma vez emitiu aquele rugido furioso. Mas antes que ele pudesse lançar aquele ataque de alma novamente, o som do ar explodindo pôde ser ouvido, e sua cabeça se transformou em uma pilha de carne parecida com lama quando uma centelha divina voou. Mosley morto. O mundo de repente ficou quieto. No ar, Linley e os outros permaneceram quietos por algum tempo. Nesta batalha, eles mataram 2 demônios de 7 estrelas inimigos e 12 demônios de 6 estrelas, com 3 demônios de 6 estrelas escapando. 3 ainda conseguiram fugir. Melina disse infeliz. É minha culpa. Eu não esperava que Mosley não fosse afetado completamente. Linley disse. Embora tivessem matado a grande maioria dos demônios de 6 estrelas do inimigo, quando Linley e Mosley estavam lutando, os demônios de 6 estrelas restantes sabiam que não havia esperança de vitória, e então fugiram imediatamente. Cicatriz. Obrigado. Linley virou-se para olhar para um demônio de 6 estrelas. Foi Scar, quem acabará de salvá-lo. O próprio Scar tinha um total de 3 corpos. Durante esta batalha, ele deixou apenas um clone divino em Blood Gorge, mantendo o outro em seu corpo. Agora mesmo, quando Mosley usou sua habilidade divina inata, extintor de almas, Scar separou imediatamente seus 2 clones, permitindo que seu clone divino esticasse o braço e bloqueasse o ataque. Capitão, não importa muito que eu tenha perdido um clone divino. Seven Starfiend são os verdadeiros pilares do nosso clã. Você não pode morrer. Cicatriz disse. Quando chegamos, éramos 11. Agora 3 de nós perdemos nossos clones divinos mais poderosos. Linley olhou em volta e suspirou. Os 3 foram mortos por Mosley. Foi meu erro de cálculo. Se Mosley tivesse sido afetado pelo caos espiritual, então Shanda e os outros teriam sido capazes de matá-lo. Capitão, esta já é uma grande vitória. Certo, uma vitória tremenda. Scar perdeu apenas um clone divino fraco. Não é uma grande perda para ele. Nossas únicas perdas verdadeiras são aqueles 3 demônios 6 estrelas. No entanto, hoje, nós matamos 12 demônios de 6 estrelas e até mesmo demônios de 7 estrelas. Matamos demônios de 7 estrelas. 2 deles. E capitão, você não morreu. Não perdemos muito. Usando meu clone divino para trocar pelo corpo mais poderoso de um demônio de 7 estrelas? Vale a pena. Ao ouvir as palavras dos membros do seu esquadrão, Linley sentiu-se um pouco mais calmo. De acordo com as realizações históricas de seu clã em batalha, foi de fato uma grande vitória para o seu lado perder apenas 3 demônios de 6 estrelas enquanto matava tantos especialistas inimigos, especialmente considerando que havia 2 demônios de 7 estrelas entre eles. Em nossa batalha contra os 8 grandes clãs, nossa proporção normal de baixas é próxima de 1 para 1.
É muito raro conseguirmos uma vitória completa como esta. Melina disse apressadamente. Vamos voltar. Lily deu um suspiro profundo. Esta foi a primeira vez que ele se envolveu nesta brutal guerra de clãs, e o próprio Lily sentiu que esta batalha era muito brutal. Mas ele olhou para os outros membros do esquadrão. Nenhum deles parece se importar com o fato de 3 dos membros do nosso esquadrão terem perdido seus clones divinos mais poderosos. Claramente, eles experimentaram demais. Lily pensou naqueles nomes em letras vermelhas escritos no pilar de pedra do lado de fora das residências do Esquadrão 13. Esses nomes representavam membros do Esquadrão mortos. A guerra entre o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs nada mais é do que uma guerra de desgaste. Muitos em nosso clã morreram, mas o mesmo vale para o deles. Lily suspirou para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele voou ao lado dos outros 7 membros do esquadrão. Capitão, sua emboscada foi realmente formidável. Você imediatamente matou um dos demônios das 7 estrelas. Emboscada? Foi uma estratégia de uso único. No futuro, o inimigo não nos dará uma oportunidade tão boa. Lily entende que tanto Mosley quanto o demônio das 7 estrelas que ele matou no início provavelmente teriam clones divinos em sua base. A essa altura, o clã inimigo estava definitivamente ciente de sua emboscada. A partir de hoje, os esquadrões inimigos estariam definitivamente muito vigilantes contra os deuses inimigos. Eles não seriam pegos desprevenidos novamente. Nas distantes florestas montanhosas, um grupo de bandidos assistiu enquanto o esquadrão de Lily voava para longe. Por um longo momento eles permaneceram sem palavras e aterrorizados. Líder, o que era aquela enorme serpente negra agora há pouco? Foi tão assustador. Essa foi a habilidade divina inata de uma besta divina. Já vi uma besta divina usar uma habilidade divina inata antes. No entanto, comparado com o que acabamos de ver, aquela grande serpente negra era milhares de vezes mais aterrorizante. A aura disso por si só me fez sentir como se não conseguisse respirar. A batalha agora aterrorizou completamente esses bandidos de nível Deus. E nós realmente ousamos tentar roubar aquele especialista supremo. Os bandidos foram dominados por um arrependimento sem fim. Depois de terem testemunhado esta batalha, eles sabiam que para Lily, matá-los era algo que poderia ser conseguido num piscar de olhos. Muito provavelmente essa memória permaneceria com eles pelo resto da vida. Eles nunca esqueceriam que uma vez tentaram atacar um especialista supremo. Lily liderou seu esquadrão de 7 pessoas, voltando silenciosamente para as montanhas Kerit. Eles foram muito cuidadosos no caminho de volta, com medo de que os 8 grandes clãs pudessem descobri-los. Depois de voar por muito tempo, o grupo de Lily finalmente chegou às montanhas Kerit. Eles voaram diretamente para o ar acima das montanhas Kerit. Por que há tantas pessoas? Lily olhou surpreso. Havia algumas pessoas no ar acima da garganta do banho de sangue, com o líder do grupo incluindo o patriarca, o grande ancião e alguns outros. O patriarca Gislazon atualmente tinha uma sugestão de sorriso no rosto. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 27, Doação. Acima do desfiladeiro Bloodba, nas bordas do penhasco. Um grande grupo de pessoas estava aqui, sendo o líder o patriarca e o grande ancião. O que eles estão fazendo aqui? Lily ficou um pouco confuso. Lily imediatamente voou, mas antes mesmo de ter a chance de saudar, o patriarca, Gislazon, riu e disse, bem-vindo de volta, Lily. Ao lado do patriarca estava o grande ancião, vestido com um longo manto preto e usando aquela máscara prateada. Muito bem, Lily. O grande ancião também falou. Lily, bastante impressionante. Você matou 2 demônios de 7 estrelas. Admirável, admirável. O vizinho ancião Garvey também riu alto. O primeiro ato do Elder Lily é tão impressionante. O ancião de cabelos dourados, Forran, também riu alegremente. Diante dos elogios do patriarca e deste grupo de anciãos, Lily ficou bastante estupefato. Meus clones, bem como os clones dos outros membros do esquadrão deixados para trás em Bloodba Gorge, ainda não foram informar o patriarca ou o grande ancião sobre este assunto. Como a viagem de volta não foi muito longa, Lily estava planejando fazer o relatório ao retornar. Quem poderia imaginar que o patriarca e o grande ancião já sabiam disso? O que ele não sabia era que esse tipo de notícia maravilhosa referente aos membros de seu clã também seria rapidamente relatada ao clã das 4 bestas divinas por seus agentes de inteligência. Suficiente. Pessoal, não fiquem parados aqui. Vir. Já ordenei que um grande banquete seja preparado para a celebração. Gislazon riu alto e depois olhou para Lily. Lily, venha caminhar comigo. Lily imediatamente voou. Gislazon deu um tapa nos ombros de Lily, seu rosto envolto em sorrisos. Bom trabalho. Apenas sorte. Lily disse imediatamente. Se ele tivesse lutado contra eles de frente, aqueles 2 demônios de 7 estrelas definitivamente teriam sido mais fortes que ele. Assim, ele teve sucesso apenas porque de repente matou um, e depois reuniu suas forças para se unirem para matar o outro. Por que tão humilde? Gislazon riu. Desta vez, eu realmente estava bastante preocupado com ele. Eu não esperava que a missão fosse concluída de forma ainda mais perfeita do que eu poderia esperar. O grande ancião disse.
Imediatamente Gislazon, o grande ancião e Linley voaram juntos na frente daquele grupo de anciãos, bem como dos sortudos sobreviventes do Esquadrão 13, direto para as profundezas das montanhas Kerit. Depois de muito tempo, o grupo de Linley chegou a um luxuoso palácio de cristal cinza. Muitas servas do clã carregavam travessas em um fluxo constante para o palácio. O palácio era muito largo e também tinha dezenas de metros de altura. Dentro do palácio havia 9 pilares de pedra que sustentavam o teto. O patriarca e o grande ancião voaram direto para a frente do palácio e sentaram-se juntos. No clã, o status do patriarca era apenas ligeiramente superior ao do grande ancião. No entanto, no clã, o patriarca e o grande ancião eram considerados as figuras de mais alto nível, enquanto os outros anciãos eram subordinados a eles. Todos vocês, tomem seus lugares. O patriarca Gislazon acenou com a mão e riu. Linley, você pode ocupar o lugar de honra à esquerda. Gislazon apontou para um assento e depois riu. Afinal, o banquete comemorativo de hoje é realizado em sua homenagem. Linley ficou atordoado. Havia alguns anciãos mais poderosos que ele e seu histórico de realizações ainda era bastante baixo. Linley, já que o patriarca lhe disse para sentar, então sente-se. Um jovem de cabelos grisalhos e rosto frio se aproximou com um raro sorriso no rosto. Ancião azul. Linley assentiu e depois sentou-se. Quanto a este ancião Blue, ele sentou-se diretamente ao lado de Linley, no assento secundário de honra à esquerda. Ninguém se atreveu a dizer nada quando ele ocupou este lugar. Afinal, este ancião azul era o ancião gênio do clã. Segundo a lenda, seu poder era apenas inferior ao do patriarca e do grande ancião, e era muito superior ao dos outros anciãos. Um dos 3 trunfos do clã. Além disso, quando seu ancestral, o dragão azul, ainda estava vivo, ele adorava Azul e despendeu muito esforço para fortalecer o corpo de Azul, tornando-o extremamente poderoso. Nosso clã das 4 bestas divinas lutou com os 8 grandes clãs por 10.000 anos, mas tais vitórias importantes foram muito raras. Sentado na frente do palácio, Gislazon soltou um suspiro. Normalmente falando, se um lado sentisse que não conseguiria vencer, fugiria imediatamente. Matar um demônio de 7 estrelas que estava tentando fugir era muito difícil. Matar 2 demônios de 7 estrelas seguidos, com o próprio lado sofrendo apenas perdas mínimas, era extremamente raro. É raro ter uma vitória tão magnífica. Se pudermos matar 2 de seus demônios de 7 estrelas todas as vezes, não importa quantos especialistas os 8 grandes clãs tenham, eles não serão capazes de durar contra nós. Imediatamente alguns anciãos começaram a rir. O palácio inteiro ficou cheio de risadas. Linley, o que é isso? Blue, sentado ao lado de Linley, percebeu que Linley não estava rindo. Estou bem. Estou apenas pensando no ancião Arauz e nos sacrifícios de muitos outros anciãos. Linley suspirou suavemente. Imediatamente alguns anciãos no salão ficaram em silêncio. Ao longo dos últimos 10.000 anos de batalha ininterrupta, quando eles massacraram os demônios das 7 estrelas inimigos, os especialistas do seu próprio lado também diminuíram constantemente. 6 Starfiends morreram em lotes inteiros. A base de poder que o clã construiu ao longo de incontáveis centenas de milhões de anos estava sendo constantemente reduzida. Que tipo de atitude é essa? Todos vocês. O grande ancião latiu. Todos não puderam deixar de olhar para o grande ancião. O grande ancião disse friamente, mesmo que todo o nosso clã das 4 bestas divinas morra, não permitiremos que esses 8 palhaços manchem a reputação do nosso clã. Quando nossos ancestrais estavam presentes, esses 8 grandes clãs ousaram resistir a nós. Mas agora que o ancestral está morto, eles virão em busca de vingança? HMPH. Como palhaços como esses podem fazer com que nosso clã das 4 bestas divinas se submeta? Pelo bem do clã, e daí se morrermos? O ancião Blue também disse arrogantemente. Pelo bem do clã, Linley também podia sentir a arrogância e o orgulho dos muitos anciões do palácio, que eles preferem morrer a se submeter. Como dizem, é melhor ser um pedaço de jade quebrado do que uma telha de tijolo intacta. Pelo bem do clã, Linley disse calmamente em seu coração. Quando ele era jovem, Linley sempre quis recuperar a herança ancestral do clã Baruch, a lâmina de guerras Laugerer. Linley tinha um profundo sentimento de pertencer ao clã Baruch. Hoje em dia, embora ele tenha se juntado ao clã Dragão Azul e conhecido inúmeros membros do clã que tinham a mesma linhagem dracônica que ele e, portanto, tinham um sentimento de pertencimento, Linley ainda não conseguia entender completamente esse tipo de orgulho e arrogância. Se Linley estivesse no controle do clã, ele provavelmente faria com que todos os seus membros do clã se escondessem dentro das montanhas Kerit e esperassem pelo dia em que tivessem 90% de chance de sucesso em se vingar antes de irem lutar contra o inimigo. Talvez seja porque nunca experimentei os dias de glória do clã das 4 bestas divinas. Linley disse para si mesmo. A arrogância do clã das 4 bestas divinas veio de incontáveis anos de poder, incontáveis anos de glória. A ilustreidade do clã há muito tempo estava incrustada nos corações de cada ancião. Suficiente. Gislazon riu alto. Basta olhar para essa expressão em seus rostos. Hoje é um dia de celebração. Por que estamos todos discutindo essas coisas?
Venha, vamos fazer um brinde. Chega desse assunto. Hoje vamos beber o quanto quisermos e fazer uma boa celebração. Uma celebração pela vitória de Linley. Sim, vamos comemorar. Todos os anciões levantaram suas taças de vinho enquanto olhavam para Linley. Linley não pôde deixar de sentir o sangue fervendo em suas veias. Ele também ergueu a taça e todos os membros do Esquadrão 13, sentados nas margens do palácio, também levantaram suas taças. Saúde! Gislazon disse brilhantemente. Saúde! Todos no palácio responderam e todos beberam o vinho de um só gole. Durante este banquete, ninguém mais levantou questões desanimadoras. Houve muitos acontecimentos brutais e cruéis nos últimos anos. Uma boa celebração já era esperada há muito tempo. Mas esse tipo de felicidade só fez Linley se sentir ainda mais consciente da tristeza sombria escondida por trás deste clã anteriormente insuperavelmente poderoso das 4 bestas divinas. A triste desolação de um antigo clã que havia caído. Mas embora tivessem caído, o clã ainda tinha orgulho. Mesmo diante do desespero, eles não se comprometeriam de forma alguma. Qualquer um que quisesse atacar o clã em seu momento de fraqueza também teria que pagar um preço enorme. O clima comemorativo do banquete finalmente chegou ao fim e cada um dos anciãos foi embora. Linley e os membros do Esquadrão 13 também estavam prestes a partir. Linley, ficar. A voz do patriarca veio da frente do palácio. Linley não pôde deixar de ficar confuso, mas imediatamente instruiu os membros do Esquadrão 13. Vocês podem voltar primeiro. Sim, capitão. Melina e os outros voaram de volta. Linley voltou ao palácio. As muitas travessas dentro do palácio estavam sendo levadas pelas criadas em alta velocidade. O patriarca Gislazon desceu de sua posição na frente do palácio e depois instruiu. Linley, vamos conversar lá dentro. Sim, patriarca. Linley seguiu Gislazon até uma sala ao lado do palácio. A sala lateral não era muito grande. Depois que Linley entrou, ele apenas ouviu um guincho, quando a porta se fechou automaticamente. Sentar. Uma sugestão de sorriso estava no rosto de Gislazon. Linley sentou-se e perguntou. Patriarca, há algo que você precisa? Eu fiz de você um ancião, mas não esperava que durante o conclave dos anciões eles realmente mandassem você para o desfiladeiro do banho de sangue. Quando descobri isso, não pude ordenar que você voltasse. Gislazon suspirou. Você é apenas um deus. Não é muito apropriado ter você em Bloodbagorge. Gislazon valorizava muito Linley. Uma razão foi por causa da conexão de Linley com seu pai, o Dragão Azul, enquanto a outra razão foi por causa do poder que Linley havia demonstrado. Originalmente pensei que minha irmã mais nova não lhe daria nenhuma tarefa, mas quem poderia imaginar que ela o faria? Gislazon continuou. Os outros anciãos estão todos lutando em nome do clã. Como posso ser uma exceção? Linley disse. Os olhos de Gislazon brilharam. Rindo, ele assentiu. Na verdade, minha irmã mais nova e eu estávamos enganados um sobre o outro. Eu pensei que minha irmã mais nova não iria mandar você para a batalha. Mas minha irmã mais nova pensou que eu já havia lhe dado o poder soberano, e assim você seria capaz de se proteger. Foi por isso que ela mandou você embora. Poder do soberano? Linley disse intrigado. Certo. Gislazon assentiu enquanto falava. De modo geral, qualquer um que puder se tornar um ancião do nosso clã das 4 bestas divinas logo receberá uma gota de poder soberano. Mas deve haver uma explicação dada para esta concessão do poder soberano. Você tem que ter realizado algum tipo de ação meritória, pelo menos. O que importa entre você e Emanuel? Isso estava apenas causando problemas. Embora você tenha se tornado um ancião, não era apropriado para mim conceder um poder soberano a você imediatamente. Mas desta vez pode-se considerar que você prestou grandes méritos. Com o movimento da mão, Gislazon revelou uma gota de água azul. Contido naquela gota de água azul havia um poder que fazia o coração tremer. Hoje eu concedo a você esta gota de poder soberano do tipo água. Gislazon disse. Enquanto ele falava, a gota do poder soberano flutuou em direção a Linley. Linley, observando aquela gota de poder soberano flutuar em sua direção, ficou completamente atordoado. Concedendo poder soberano a ele? Ele mesmo já tomou 2 gotas. Mas é claro, no momento como este, Linley não poderia recusar. Obrigado, patriarca. Linley estendeu a mão apressadamente, aceitando esta gota de poder soberano. Gislazon riu e assentiu. Agora que você tem uma gota de poder soberano, mesmo que se depare com algum tipo de situação criticamente perigosa, você será capaz de permanecer vivo. Mas Linley, a menos que a situação seja realmente crítica, você não pode desperdiçar esta gota de poder soberano. Se você for forçado a usá-lo, precisará eliminar o inimigo. Linley abaixou a cabeça para olhar a queda do poder soberano. Esta foi uma gota do poder de um soberano, mas poderia realmente ser usado para salvar sua vida? Seria capaz de se defender contra os ataques de alma dos outros? Linley ainda se lembrava claramente daquela cena de como Mosley executou sua habilidade divina inata. Patriarca, será que o poder soberano pode ser usado para defesa contra ataques de alma? Linley perguntou apressadamente. Como Linley viu, o poder de um soberano deveria ser para um soberano o que o poder divino era para uma deidade. Não deveria ter muito a ver com a alma. Claro que pode. Gislazon riu. Como? Linley disse intrigado.
Não deveria ser possível que a força material comum bloqueasse ataques de alma, certo? Gislason riu ainda mais. Linley, você tem a impressão de que o poder de um soberano é apenas a versão avançada do poder divino, não é? Linley disse intrigado. Errado. Gislason balançou a cabeça. Sovereigus Might é único. Por exemplo, pode realmente fortalecer nossos corpos. Gislason respirou fundo e disse seriamente, Linley, naquele ano, meu pai me explicou que depois que ele se tornou um soberano, seu corpo continha apenas um único tipo de energia. Poder soberano. O que você quer dizer? Linley disse intrigado. É claro que um soberano teria poder soberano. O que quero dizer é, os soberanos nem sequer têm energia espiritual. Gislason disse. Vá? Linley ficou estupefato. A alma era o alicerce de uma pessoa. Qualquer pessoa que tivesse alma teria naturalmente energia espiritual. Ou, para ser mais preciso, o poder soberano é o mesmo que energia espiritual. Gislason riu. Assim, o poder soberano é capaz não apenas de ser uma fonte de energia material, mas também pode ser usado como uma fonte de energia para a alma. Ah, Linley ficou chocado. Você pode confiar nele para desencadear ataques materiais, mas também pode usá-lo para desencadear ataques de alma. Naturalmente, você também pode confiar nele para bloquear ataques de alma. Gislason disse. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 28, Liberdade. No passado, Linley sabia muito pouco sobre o poder soberano. Assim, ele tomou isso como uma forma avançada de poder divino. Mas agora era completamente diferente. O poder soberano era realmente capaz de ser usado como energia espiritual. O poder soberano também tem outro benefício. Gislason riu. Quando você usa o poder soberano por um breve momento, tanto seu corpo quanto sua alma serão elevados. Linley ficou surpreso. Essa é a verdade. Gislason suspirou. No entanto, a quantidade de elevação não é muito grande. Se alguém estivesse disposto a desperdiçar e usar consecutivamente centenas de gotas de poder soberano, tanto a alma quanto o corpo seriam tremendamente transformados. Centenas de gotas? Quem tem tantos? Linley riu. Mesmo que alguém tenha tantos, não estaria disposto a desperdiçá-los assim. Gislason disse. A única vantagem do nosso clã das 4 bestas divinas sobre os 8 grandes clãs é que temos bastante poder soberano. Gislason suspirou. Ao confiar no poder soberano, somos capazes de estar em um nível onde, mesmo sob ataque em grupo, ainda podemos revidar. Esta é a única razão pela qual conseguimos manter a taxa de mortalidade em 1 para 1. Linley assentiu. Após esta experiência recente, Linley percebeu o quão poderoso era o inimigo. Por exemplo, a habilidade divina inata de Mosley era realmente aterrorizante. Agora que nossos ancestrais morreram, quanto mais poder soberano usarmos, menos teremos. Gislason alertou. Linley, você não pode desperdiçar esse poder soberano. A menos que a situação seja crítica, simplesmente não vale a pena usá-lo. Sim, patriarca. Linley respondeu. Até mesmo o clã das 4 bestas divinas tinha um estoque cada vez menor de poder soberano. Suficiente. Você pode voltar agora. No próximo período, minha irmã mais nova não deverá atribuir mais missões a você. Afinal, depois dessa experiência, os 8 grandes clãs estarão muito atentos a você. No futuro, não será tão fácil para você matar 2 demônios de 7 estrelas. Gislason riu. Linley assentiu e saiu imediatamente. Prefeitura de Índigo, na fronteira leste. 4 dos 8 grandes clãs estavam localizados aqui, entre eles o clã Barbari que se mudou para cá do divino plano da água. Nas profundezas de uma propriedade escura, um gigante estava parado em um jardim de flores. Ele tinha 3,5 metros de altura e seu rosto era coberto por uma barba verde, cada fio parecendo uma agulha de aço. Ele estava vestido com uma armadura simples e sem adornos, e em seus ombros havia uma capa preta com estampa de serpente. Essa pessoa estava olhando diretamente para Collie, que estava diante dele. Collie, você foi morto sem sequer ser capaz de revidar? O gigante disse, franzindo a testa. Patriarca, eu não esperava. O rosto de Collie estava cheio de raiva. Ele claramente era apenas um deus, mas quem poderia imaginar que ele estava apenas escondendo sua aura? Quando ele estava muito perto de mim, ele de repente me emboscou. Eu não tive nenhuma chance de reagir. Atualmente, Collie só tinha seu clone divino do vento restante. Não só eu. Mesmo Mosley não foi capaz de detectar que essa pessoa estava escondendo sua aura. Collie disse apressadamente. Este patriarca do clã Barbari franziu a testa ainda mais profundamente. Patriarca, com base no que os clones dos meus subordinados me disseram, a pessoa que me matou não tinha uma defesa de alma extremamente poderosa. Collie disse apressadamente. O patriarca do clã Barbari não pôde deixar de ficar intrigado. Ele olhou para o lado de fora do jardim e instantaneamente uma sombra negra apareceu do lado de fora, parando ali respeitosamente. Vai investigar rapidamente se há um novo ancião dentro do clã Dragão Azur que seja hábil em esconder seu poder. O patriarca do clã Barbari instruiu. Sim, ancião. A sombra negra desapareceu mais uma vez. Depois de ter completado a última missão, o grande ancião não enviaria Linley para a batalha mais uma vez no curto prazo. Assim, Linley reuniu-se com Bebe, Delia, César e os outros no desfiladeiro, desfrutando de alguns dias raros e pacíficos.
Mais de 2 anos se passaram desde a última missão. Nos últimos 2 anos, não aconteceram muitas coisas. Neste dia, Lynley e Delia estavam comendo juntos. Delia, ela, parece ter algo que quer dizer. Lynley riu para si mesmo. Hoje Delia estava muito distraída enquanto comia, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não disse. Lynley. Delia hesitou por um longo tempo e finalmente falou. Lynley riu. Ele estava esperando há muito tempo que ela falasse. Delia, o que é isso? Delia parou por um momento e depois disse. Lynley, estamos aqui nas montanhas Kerit há algum tempo. Já se passaram 80 anos, certo? Certo. Lynley assentiu. E daí? Lynley, corremos até aqui para a prefeitura de Índigo, depois entramos nas montanhas Kerit. Certo, voltamos para o seu clã, mas vamos ficar nas montanhas Kerit para sempre? Delia perguntou a ele em vez disso. Lynley não pôde deixar de franzir a testa. Delia, você quer ir embora? Você quer partir das montanhas Kerit? Lynley sentiu que isso surgiu do nada. Não, não é isso que quero dizer, Delia disse apressadamente. Na verdade, quero seguir as forças do clã para fazer uma viagem às cidades. Não, Lynley recusou decisivamente. É muito perigoso. Não, não é perigoso, Delia disse apressadamente. Na verdade, não sou só eu. Bebe, Dylan e os outros querem fazer uma viagem lá fora. Lynley, estivemos neste mesmo lugar sem ir a nenhum outro lugar esse tempo todo. Não é tão ruim para você. Você pode treinar e ir para a batalha. Mas o resto de nós está aqui neste desfiladeiro todos os dias. Depois de um longo período de tempo, todos nos sentimos bastante sufocados. Lynley ficou atordoado. Ele entendeu o que Delia quis dizer. Estar em um único lugar sem contato com o mundo exterior. Não seria tão ruim no começo, mas depois de mais tempo, a pessoa se sentiria terrivelmente deprimida. Se um longo período de tempo passasse, a pessoa estaria acostumada a ficar deprimida e solitária, e nesse ponto o próprio temperamento mudaria. Delia, em particular, acompanhou Lynley em sua longa jornada até aqui. O coração dela, assim como o dele, era livre e não suportava esse tipo de restrição. Delia, eu entendo seus sentimentos. Lynley assentiu. No passado, quando ele entrou na Cordilheira das Bestas Mágicas para treinar por 3 anos, ele só teve Bebe ao seu lado durante esses 3 anos. Esse tipo de vida solitária era de fato bastante sufocante. Ele próprio só conseguiu aguentar e perseverar por causa do seu ódio, que o permitiu suportar tudo. Delia, me desculpe. Lynley estendeu a mão para pegar a mão de Delia. Neste momento, Lynley chegou a uma conclusão. Ele tinha sido muito egoísta. Ele sempre pensava nas coisas do seu próprio ponto de vista. Ele queria retornar ao seu clã. Ele queria lutar em Bloorba Gorge pelo clã, mas ele não considerou a situação do ponto de vista de Delia e Bebe. Ele próprio poderia viver uma vida muito emocionante. Mas e eles? Sempre em seu pequeno desfiladeiro, vivendo uma vida tranquila e monótona. Bebe era do tipo animado e Delia também gostava de sua liberdade. O próprio Lynley gostava de uma vida excitante e animada. Ninguém gostava de viver uma vida chata e insípida. Ele negligenciou completamente Delia e Bebe. Pensando nisso, Lynley não pôde deixar de dizer. Delia, eu realmente sinto muito. Não diga mais. Delia riu e balançou a cabeça. Está bem. Eu só quero fazer uma ligeira mudança na atmosfera. Quando estiver com um humor melhor, ficarei bem. Eu quero que você saia e relaxe também. Só que é realmente muito perigoso. Lynley disse nervosamente. Lynley, realmente não é perigoso. Delia disse apressadamente. Na verdade, o clã Azur Dragon tem alguns membros do clã que costumam ir a cidades próximas para passear e fazer compras. Realmente não é perigoso. Não é perigoso? Lynley não entendeu. Lynley, se você não acredita em mim, você pode perguntar aos outros anciãos. Delia disse imediatamente. Oh, Lynley assentiu. Que tal agora? Delia, espere aqui. Vou perguntar aos outros anciãos. Se realmente não houver muito perigo, vou deixar você ir. Lynley também não queria que sua esposa ficasse muito sufocada. Lynley imediatamente voou pela Dragon Avenue, pensando constantemente nas palavras de Delia. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que havia negligenciado Delia, Bebe e os outros. Todos o acompanharam até as montanhas Kerit. Mas no final, eles tiveram que ficar naquele desfiladeiro e não se atreveram a sair dele. Esse tipo de vida semelhante a viver em uma prisão. Era isso que ele tinha a oferecer para Delia e Bebe? De longe, pelo canto dos olhos, Lynley viu uma pessoa voando no ar. Era a figura familiar do ancião Garvey. Ele gritou apressadamente, Elder Garvey. Intrigado, o Elder Garvey virou-se para olhar, depois riu e voou. Lynley, que coincidência. Lynley riu. Ancião Garvey, há algo importante que quero lhe perguntar. Venha, vamos conversar lá. Lynley e Garvey voaram juntos para um local próximo, no meio da montanha. Lynley, o que é isso? Garvey perguntou, intrigado. Nosso clã costuma ter pessoas que vão para as cidades? Lynley perguntou. Oh, sim, temos na verdade. Garvey riu. Primeiro de tudo, nosso clã precisa comprar algumas coisas de vez em quando. Em segundo lugar, nossos membros do clã estão sempre presos aqui nas montanhas Kerit. Muitos deles não suportam esse tipo de restrição e por isso saem para melhorar o humor. No entanto, a cada vez, o número de pessoas autorizadas a sair é limitado.
É perigoso? Lily perguntou. Não há muito perigo. Garvey riu. Nos últimos 10.000 anos, não houve um único incidente. Não estamos em estado de guerra contra os 8 grandes clãs? Como pode ser que nossos membros do clã não corram perigo quando saem? Lily não entendeu. Lily, pense em quão vasto é o reino infernal. Você acha que encontrar alguém é uma questão simples? As batalhas que ocorrem entre nós e os 8 grandes clãs ocorrem porque nós dois as procuramos conscientemente. É apenas porque eles viajam em rotas predeterminadas e porque temos agentes de inteligência monitorando constantemente essas rotas que conseguimos encontrá-los tão facilmente. Lily assentiu. Quanto ao nosso clã, quando um grupo de nós monta uma única forma de vida metálica e vai para uma cidade, não há como seguirmos uma rota pré-determinada. Garvey disse. Este mundo é incomparavelmente vasto e podemos ir a qualquer lugar que quisermos. Além disso, no nosso caminho, mesmo que os 8 grandes clãs vejam uma forma de vida metálica, não há como saberem que ela pertence ao nosso clã Dragão Azur. Lily começou a entender. Mais importante, eles não podem enviar demônios de 7 estrelas correndo aleatoriamente por toda parte. Mesmo que um agente de inteligência deles descubra que estamos a bordo de uma forma de vida metálica, a forma de vida metálica voará rapidamente para longe e, como a rota não é pré-determinada, não há como o inimigo adivinhar para onde a forma de vida metálica voou. Garvey riu. Lily assentiu para si mesmo também. As chances de ambos serem encontrados e reconhecidos eram de 1 em 100 milhões. O mais importante de tudo, cada vez que nossos membros do clã vão para um grupo, um ancião será a escolta. Garvey riu. Isso para se proteger contra quaisquer circunstâncias imprevistas. Se realmente tivermos o azar de encontrar um demônio de 7 estrelas inimigo nesta vasta área, então teremos que entrar em batalha. Lily, ao ouvir isso, sentiu-se aliviado. As chances de ser encontrado eram realmente muito baixas. Era virtualmente impossível, na verdade. E mesmo que houvesse um encontro, seu lado tinha um demônio de 7 estrelas em guarda. O que, você tem família ou amigos que querem sair e relaxar? Garvey perguntou. Certo. Lily de repente pensou nas limitações que Garvey mencionou em relação ao número de pessoas que poderiam participar. Quantas pessoas podem ir de cada vez? 500 pessoas por viagem. Garvey assentiu. Não se preocupe. Como ancião, será muito simples para você organizar a inclusão de alguns familiares e amigos. Além disso, se você estiver realmente preocupado, você também pode acompanhá-los. Se um problema ocorresse mesmo quando 2 anciãos estivessem acompanhando, isso seria realmente muito bizarro, não seria? Os olhos de Lily brilharam. O próprio Lily estava interessado em acompanhar Delia até a cidade para um passeio agradável. Os anciãos de Blood-Bagorge são ciclicamente designados para missões. De qualquer forma, não estou fazendo nada agora. Lily imediatamente voou de volta para Blood-Bagorge e pediu para se encontrar com o grande ancião. No Palácio do Dragão Azur, o grande ancião olhou para Lily através de sua máscara. O que? Você quer sair? O grande ancião disse friamente. Grande ancião, só quero acompanhar nossos membros do clã em uma viagem à cidade. Lily disse. Não posso permitir isso agora. A grande anciã balançou a cabeça. Recentemente, a batalha entre nós e os 8 grandes clãs tem sido bastante acirrada. Talvez eu precise enviar você em uma missão a qualquer momento. Lily, o clã é mais importante. Depois que seus 1000 anos terminarem e você se aposentar da garganta do banho de sangue, você poderá ir para onde quiser. Lily ficou atordoado. Ele também sabia que as batalhas haviam sido muito acirradas, mas afinal, ele não havia sido enviado em missão nos últimos 2 anos. Ir para uma cidade era uma viagem de apenas alguns meses. Por enquanto, fique nas montanhas Kerit. Com base no desenvolvimento de nossos relatórios de inteligência, poderei ter uma missão para você muito em breve. O grande ancião disse. Sim, grande ancião. Lily não queria visitar a cidade de qualquer maneira. A única razão pela qual ele queria ir era para proteger melhor Delia. Está dentro de uma área de 1 trilhão de quilômetros quadrados. E por que um demônio de 7 estrelas ficaria tão entediado a ponto de simplesmente vagar aleatoriamente? E as chances deles reconhecerem que este era um grupo de membros do nosso clã? E também derrotar um dos anciãos do meu clã? Lily considerou isso e depois ficou tranquilo. As chances de algo dar errado eram praticamente zero. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 29, Unindo Forças. Nas profundezas das montanhas Kerit, uma enorme forma de vida metálica na forma de uma fênix negra pairava ali. A gigantesca forma de vida metálica era como uma pequena montanha pairando nos céus. Atualmente, algumas pessoas estavam entrando nesta forma de vida metálica. Nos penhascos abaixo da forma de vida metálica, havia um grande grupo de pessoas viajando juntas, enviando familiares e amigos. Entre eles estavam Tarossi, Jilin, O'Brien, Beb, Delia e outros, todos ao lado de Lily. Tarossi, Jilin, Olivier, tenha cuidado em suas viagens. Depois de chegar na cidade de Mier, sempre que tiver oportunidade, você tem que vir visitar. Sentirei muita falta de todos vocês. Lily olhou para essas pessoas e riu. Depois que ele voltou e disse a Delia que eles poderiam ir para as cidades, Lily entendeu.
Que embora Delia e Bebe estivessem apenas de visita e voltassem, Tarosse, Dylan, César e os demais se preparavam para imigrar para aquela cidade. Definitivamente. Dylan disse muito se desculpando. Linley, na verdade, originalmente queríamos ficar aqui na sua casa, mas o controle e supervisão dentro das montanhas Querite são muito rigorosos, e também não somos membros do seu clã, então normalmente não temos permissão nem para sair do clã, desfiladeiro e passear. Então, eu entendo. Não diga mais. Linley riu. Em seu coração, ele não pôde deixar de suspirar. Devido à luta com os 8 grandes clãs, o clã das 4 bestas divinas, para se proteger contra a possibilidade de entrada de espiões, sempre foi muito rigoroso. A menos que houvesse uma circunstância especial, os membros do clã não tinham permissão para vagar livremente. Quanto a Tarosse e Dylan, eles nem eram membros do clã, então os guerreiros patrulhadores mantinham uma vigilância ainda mais apertada sobre eles. Tarosse e os outros não tinham nada para fazer, mas também não podiam passear. Naturalmente era como estar na prisão para eles. Foi minha culpa por ser imprudente. Linley disse se desculpando. Linley, não diga isso. Tarosse disse apressadamente. Em seus corações, Linley salvou suas vidas e por isso ficaram cheios de gratidão por Linley. Linley, no futuro, quando você tiver tempo, você precisará vir à cidade de Meer para nos visitar. Definitivamente. Linley assentiu. Então vamos sair por enquanto. Tarosse, César, Olivier, Dylan e seus filhos. Essas pessoas se despediram de Linley e depois voaram em direção à distante forma de vida metálica. Quanto a Delia e Bebe, eles permaneceram ao lado de Linley. Linley. Delia olhou para Linley. Linley sorriu ao olhar para Delia. Ele não pôde deixar de abraçá-la e disse gentilmente, boas viagens. Delia não pôde deixar de sentir um sentimento caloroso surgir em seu coração. Aninhada nos braços de Linley, ela reconheceu suavemente e depois levantou a cabeça para olhar para Linley. Linley, não se preocupe comigo. Não correrei nenhum perigo. É com você que eu me preocupo. A batalha entre nosso clã e os 8 grandes clãs é muito acirrada. Quando você luta pelo seu clã, você precisa se lembrar que estou esperando por você. Linley olhou para sua Delia. Não se preocupe. Seu marido é muito forte. Linley riu. Narcisista. Delia riu também. Oh cara, eu me recuso a assistir isso por mais tempo. Estou indo embora. Bebe gritou de repente. Linley não pôde deixar de olhar de soslaio para Bebe, que apenas sorriu maliciosamente. Tudo bem. Delia, Bebe, boas viagens. Já conversei com o ancião que está encarregado de acompanhá-lo nesta viagem. Linley disse. Delia e Bebe assentiram, depois se despediram de Linley enquanto eles também voavam em direção à forma de vida metálica no ar. Linley levantou a cabeça, olhando para a enorme forma de vida metálica que começava a se mover. Em apenas um instante, transformou-se em um borrão, desaparecendo no horizonte. Ele a amava, mas não podia detê-la à força. Cada um precisava do seu próprio espaço. Linley virou-se e voltou para Blood Gorge. No meio do caminho, no entanto, Linley viu claramente aqueles muitos soldados de patrulha itinerantes, todos com olhares severos em seus rostos enquanto vigiavam cautelosamente todos os lugares. A atmosfera dentro do clã é realmente muito tensa. Esses soldados estão sempre em patrulha, com medo de que um espião possa entrar. Linley suspirou. Não admira que Tarosse e Dylan não tenham podido ficar aqui, nesta atmosfera extremamente tensa. Não é culpa deles. Afinal, o clã está atualmente em crise. Quem sabe se conseguiremos durar mais 10.000 anos. Linley sabia muito bem que embora ele fosse capaz de matar 2 de seus demônios de 7 estrelas, o inimigo também era capaz de matar 2 de seus demônios de 7 estrelas. Uma batalha constante e sem fim. Depois de 10.000 anos, qual seria a situação do clã das 4 bestas divinas? Dentro daquele grande e tranquilo desfiladeiro nas montanhas Querite, Linley estava atualmente em seu escritório, folheando alguns livros que apresentavam vários lugares do reino infernal. Linley fechou o livro de repente, olhando pela janela para o mundo exterior. O grupo de Delia já desapareceu há mais de um mês, mas continuo tendo esse sentimento de inquietação em meu coração. Linley balançou a cabeça. Estou pensando demais. Com base na distância entre Meer City e as montanhas Querite, uma viagem de ida e volta levaria 3 ou 4 meses. Ainda faltava algum tempo até que Delia retornasse. Mesmo que encontrassem algum perigo, os agentes de inteligência definitivamente enviariam a notícia também. Este desfiladeiro é na verdade um dos lugares mais pacíficos de todas as montanhas Querite. Pela janela, Linley olhou para a grama distante. Os descendentes do ramo Yulan estavam todos reunidos ali, conversando e rindo, parecendo muito tranquilos. A razão pela qual eles estavam felizes era porque eram ignorantes. Eles não sabiam que tipo de crise o clã estava enfrentando atualmente, e o clã não planejava informar esses semideuses e deuses sobre a situação real. Quanto aos deuses superiores que sabiam qual era a situação do clã, todos estavam preocupados e treinando duro. Todos queriam entrar no Blood Gorge e lutar pelo bem do clã. Ancião Linley. De repente uma voz soou do lado de fora. Digitar. Linley franziu a testa. A pessoa estava vestida com uma túnica vermelho-sangue, o uniforme de um guerreiro da garganta do banho de sangue. Alguém foi enviado de Blood Gorge? O que é? Linley perguntou.
Ancião Linley, o grande ancião ordenou que você se apressasse para o palácio do dragão azul. O guerreiro vestido de sangue disse respeitosamente. O grande ancião está me convocando? Linley levantou-se imediatamente. Sem dizer mais nada, ele imediatamente voou para fora. O guerreiro vestido de sangue seguiu logo atrás de Linley também. Os dois imediatamente voaram para o céu, saindo do desfiladeiro. A partida de Linley, por sua vez, atraiu a atenção de algumas pessoas no desfiladeiro. Uau! O vento frio uivava, cortando-os como facas de gelo. Em Blood Gorge, Six Starfin estavam agrupados em grupos de 3 ou 5, enquanto ocasionalmente, um Seven Starfin podia ser visto. O rosto de Linley estava sem emoção. Ele estava correndo em direção ao Palácio do Dragão Azul em alta velocidade. Ao entrar, ele imediatamente foi para o 5º andar. Linley varreu o 5º andar com o olhar. Dentro deste salão do Palácio do Dragão Azul estava a grande anciã, vestida com aquele longo manto preto e com o rosto coberto por aquela máscara prateada, que estava sentada em seu trono. Mas no salão principal, além do grande ancião, havia mais uma pessoa, o careca Elder Emanuel. O Elder Emanuel estava atualmente de pé respeitosamente de lado. Ao vê-lo, Linley não pôde deixar de ficar confuso. Ele também está aqui? Ancião Linley. Emanuel sorriu para Linley. Elder Emanuel. Linley também o cumprimentou e depois o saudou respeitosamente. Grande ancião. O grande ancião sentado acima disse calmamente, Linley, na guerra entre o nosso clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs. Os 8 grandes clãs ocasionalmente enviarão pessoas em rotas predeterminadas, deixando-nos atacá-los. De modo geral, o lado atacante tem uma ligeira vantagem. Linley assentiu. Atacar em uma emboscada pode pegar alguém desprevenido. Naturalmente eles tinham uma vantagem. Como nosso clã das 4 bestas divinas pode sempre se envolver nesse tipo de ataque furtivo? O grande ancião disse friamente. Assim, nosso clã das 4 bestas divinas frequentemente enviará nossos próprios esquadrões em rotas predeterminadas, para aguardar os ataques de nossos inimigos. Linley suspirou para si mesmo. Ele sabia que o clã fez isso. Originalmente, Araus liderou seu esquadrão em uma linha pré-determinada para aguardar os ataques do inimigo. Naquela época, Araus travou uma batalha feroz com o inimigo, resultando na morte do clone divino mais poderoso de Araus. Mais uma vez, é por causa da glória do clã. Linley suspirou para si mesmo. O clã das 4 bestas divinas, para a glória do clã, nem sequer se dignaria a sempre se envolver em ataques furtivos. Pode-se imaginar o quão arrogantes eles eram. Desta vez, eu estava planejando apenas enviar Emanuel para liderar o esquadrão na rota pré-determinada. O grande ancião disse. No entanto, está aí a primeira tarefa de Emanuel, e ele próprio não está confiante. Então ele recomendou você para mim. Linley ficou surpreso. O que isso deveria significar? A tarefa atribuída a Emanuel poderia passar para outra pessoa? Grande ancião, ele me recomendou. O que isso significa? Linley disse, bastante irritado. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de olhar de soslaio para Emanuel. Emanuel riu apressadamente, Linley, eu sei que você é muito poderoso, e então, recomendei que o grande ancião permitisse que você me acompanhasse nesta tarefa. Junto, Linley ficou atordoado. O grande ancião assentiu. Certo. Normalmente, quando nossos esquadrões estão em missão, temos um ancião liderando cada esquadrão. Apenas ocasionalmente enviaremos 2. Desta vez, quero que você acompanhe Emanuel. Linley olhou para Emanuel. Ele não pôde deixar de sentir uma pitada de insatisfação em seu coração. Afinal, essa deveria ser a missão de Emanuel. Linley, já se passaram 2 anos desde que você saiu em missão. Já é hora de você ter um de qualquer maneira. O grande ancião disse. Linley sentiu uma onda de resignação. Sair para lutar não era o problema. Acontece que esta missão veio de uma forma muito injusta. O que você não está disposto? O grande ancião perguntou. Emanuel suspirou emocionalmente, Linley, se você não estiver disposto a me acompanhar, então irei sozinho para a batalha. Mesmo se eu estiver sozinho, não deixarei que as forças dos 8 grandes clãs tenham uma vida fácil. Se a situação acontecer, vou simplesmente perder meu clone de água divino. Linley olhou de soslaio para Emanuel. Num momento como este, como ele poderia recusar? Grande ancião, estou disposto a ir. Linley disse. Os olhos de Emanuel brilharam e um sorriso inconscientemente surgiu em seu rosto. Grande ancião, há uma coisa. Linley disse. Falar. O grande ancião disse. Linley disse respeitosamente, grande ancião, quando nosso clã normalmente tem uma missão, apenas enviamos um único esquadrão, com apenas um único demônio de 7 estrelas. Eu esperava que nesta missão pudéssemos fingir. Fachada? O grande ancião olhou para Linley intrigado. Linley, depois de sua última experiência, imagino que os especialistas dos 8 grandes clãs não serão tão imprudentes a ponto de deixar um deus se aproximar novamente. Linley riu. Esse tipo de truque era de uso único. Grande ancião. O que quero dizer é que o ancião Emanuel e seu esquadrão devem seguir em frente com sua forma de vida metálica, enquanto eu levarei apenas um único deus superior comigo. Nós 2, sozinhos, montaremos uma forma de vida metálica, fingindo ser viajantes comuns. Linley riu. Um deus superior viajando com um deus no reino infernal é muito comum. Não levantará suspeitas dos agentes de inteligência inimigos.
Oh, o grande ancião estava começando a entender. O Elder Emanuel estará na frente, enquanto eu estarei atrás. Manteremos alguma distância entre nós dois. Os inimigos acreditarão que o ancião Emanuel está lá sozinho e por isso enviarão menos pessoas. Assim que eles atacarem o ancião Emanuel, poderei pegá-los desprevenidos. Linley riu. O rosto do Elder Emanuel tornou-se bastante feio de se ver. Linley estava tratando-o como isca de peixe. Normalmente, um clã envia apenas um único esquadrão. Os inimigos não suspeitarão de nada. Linley disse. Mutar. É isso que faremos. O grande ancião disse. Emanuel não sabia como contestar isso. Faça seus preparativos. Você sairá imediatamente. O grande ancião disse. Sim, grande ancião. Linley e Emanuel se curvaram e então Linley e Emanuel partiram. Linley. O grande ancião disse de repente. Linley, intrigado, virou-se para olhar para o grande ancião. Uma voz entrou em sua mente. Linley, você ainda é apenas um deus. Você ainda tem muito espaço para melhorias. Se você realmente encontrar algum perigo nesta missão, use imediatamente aquela gota de poder soberano. Sua vida é muito mais valiosa do que uma gota de poder soberano. Linley sentiu uma sensação calorosa em seu coração, mas também ficou confuso. Quando a grande anciã atribuiu esta missão, parecia que ela estava mostrando parcialidade para com Emanuel. E ainda assim aqui estava ela, dizendo isso para ele. Sim, grande ancião. Linley não continuou a ponderar sobre isso e apenas reconheceu. Emanuel e Linley deixaram imediatamente o Palácio do Dragão Azur. Linley, desta vez, uniremos forças. Espero que quando batalharmos, não tenhamos suspeitas um do outro. Emanuel enviado para Linley através do sentido divino. Linley olhou para ele de lado, depois riu e respondeu, naturalmente. Enquanto falava, Linley voou diretamente para as residências do Esquadrão 13. Emanuel observou Linley sair. Ele soltou uma risada fria e então voou em direção ao seu próprio esquadrão também. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 30, Cercado e Atacado. Dentro das fronteiras da Prefeitura de Índigo. Dentro dos vastos e vazios céus, uma forma de vida metálica serpentina em forma de dragão voava pelo ar. Momentos depois, outra forma de vida metálica na forma de uma pantera negra seguiu por trás. Dentro da forma de vida metálica em forma de dragão, havia 12 pessoas no total. Para ser mais preciso, havia o grupo de 11 de Emanuel, junto com um Deathod Golem. Emanuel olhou para o Deathod Golem e não pôde deixar de se sentir um tanto desconfortável em seu coração. Este Deathod Golem pertencia a Linley. Ao colocar o Deathod Golem aqui, Linley seria capaz de determinar com precisão a localização da forma de vida metálica em todos os momentos. Ancião Linley, é melhor que sua forma de vida metálica não esteja muito longe da minha. Caso contrário, se a batalha começar e você não conseguir passar, isso seria terrível. Uma luz amarela brilhou nos olhos de Emanuel enquanto ele dizia em voz baixa. Os olhos do Deathod Golem se abriram e ele olhou para Emanuel. Elder Emanuel, não se preocupe. Embora a localização da forma de vida metálica em que estou esteja mudando constantemente, a distância entre nós não será muito grande. Assim que a batalha começar, irei imediatamente me apressar. A voz de Linley saiu do Deathod Golem. Isso seria bom. Emanuel disse. Ao fazer com que o golem do Deus da Morte cavalgasse na forma de vida metálica de Emanuel, Linley foi capaz de localizar facilmente Emanuel em todos os momentos, o que naturalmente lhe permitiu controlar mais facilmente a localização de sua própria forma de vida metálica. Pode estar a mais de 10 km de distância do Emanuel, ou pode estar a 10 km, ou pode até voar à frente do Emanuel. Resumidamente, ele estava tentando não levantar suspeitas de ninguém. Uau! A forma de vida metálica em forma de dragão passou de repente por um rio muito largo, e as águas do rio rolaram turvas. De repente uma cabeça apareceu de dentro das águas, e essa pessoa olhou para a forma de vida metálica enquanto ela passava. Os homens do clã Azur Dragon são realmente ousados. Eles ainda se atrevem a seguir tão arrogantemente esses caminhos predeterminados. Todos eles estão apenas procurando a morte. Quando os membros do clã das 4 bestas divinas desafiavam intencionalmente seus inimigos para uma luta, eles mudavam a forma de suas formas de vida metálicas para a forma de uma das 4 bestas divinas. Dessa forma, os agentes de inteligência seriam capazes de reconhecê-lo imediatamente. Adicionando uma varredura de sentido divino, eles teriam certeza. Preciso relatar isso imediatamente ao clã. Essa pessoa nem sequer olhou para outra forma de vida metálica. Isso ocorreu porque a forma de vida metálica em que Linley estava a mais de 7 ou 8 quilômetros de distância e não seguia em linha direta. Afinal, a linha de visão de uma deidade era limitada, assim como seu sentido divino. Dado que ele estava a 7 ou 8 quilômetros de distância e que havia muitas florestas montanhosas bloqueando a linha de visão, como alguém poderia perceber, a rede de inteligência dos 8 grandes clãs foi extremamente eficiente. Naquele mesmo dia, a notícia voltou. Embora os 8 grandes clãs estivessem separados em 2 áreas diferentes, a troca de informações entre eles ainda era muito rápida e eles imediatamente chegaram a uma conclusão. Desta vez, a tarefa de atacar o esquadrão do clã Azur Dragon foi atribuída ao clã Shofroth e ao clã Barbari.
Isso porque da última vez, cada um dos dois clãs perdeu um demônio de 7 estrelas para o clã Dragão Azur. Desta vez foi a vez deles se vingarem. Uau! Uau! 20 pessoas estavam atualmente voando em baixa altitude. Da última vez, perdemos 2 demônios de 7 estrelas, mas eles não perderam nenhum. Desta vez, definitivamente temos que matar aquele demônio de 7 estrelas pertencente ao clã Dragão Azur. O líder, um homem alto e de sobrancelhas verdes, disse com voz solene. Irmão mais velho, desta vez, o Elder Bulo estará conosco. Definitivamente não haverá problemas. Outra pessoa, um homem um pouco mais magro e de sobrancelhas verdes, riu. Esses 2 irmãos tinham 3 metros de altura, um exemplo típico de membro do clã Barbari. A única coisa notável neles eram as sobrancelhas verdes. Os irmãos da sobrancelha verde do clã Barbari eram um par de demônios de 7 estrelas muito famosos e eram extremamente fortes. Quanto ao Bulo, sua fama foi generalizada no submundo e ele foi um dos especialistas supremos do clã Ashofroft. O envio de 3 comandantes nesta missão foi porque desta vez os clãs estavam determinados a vingar a humilhação anterior. Não importava se seu povo morresse. Mas 2 demônios de 7 estrelas deles morreram sem matar um único demônio de 7 estrelas do inimigo? Não havia como os 8 grandes clãs aceitarem isso. O homem alto e poderoso de sobrancelhas verdes virou-se para olhar para a pessoa ao lado deles. Ele não pôde deixar de sentir seu coração tremer. Essa pessoa tinha apenas 1,7 metros de altura e aos olhos do clã Barbari, tal pessoa era apenas um pequenino sujeitinho. Mas ninguém se atreveu a desprezar essa pessoa. Todo seu corpo estava coberto por um longo manto cinza. Ele era careca e seu cabelo seco e ondulado estava escorregadio em sua cabeça. Seu cabelo parecia amarelo e seco, como se não tivesse vida alguma. Seu rosto estava coberto de carrancas e rugas, dando-lhe uma aparência antiga, e em suas orelhas pendia um par de serpentes verdes. Aquelas 2 serpentes verdes estavam falando na língua serpentina. Espero que desta vez o clã Azur Dragon tenha enviado aquela pessoa chamada Linley. Bulo abriu os olhos que eram de uma cor muito turva, com alguma luz amarela ocasional brilhando através deles. Ele disse com voz rouca, da última vez, foi ele que matou meu neto. Se Linley for então ancião Bulo, definitivamente deixaremos você lidar pessoalmente com ele. O homem magro e de sobrancelhas verdes disse apressadamente. Mosley era neto de Bulo. Certo. Bulo assentiu. Os irmãos de sobrancelhas verdes, embora membros poderosos do clã Barbari em termos de status, estavam apenas no meio da sua assembleia de anciãos. Mas este Bulo era diferente. O status do Elder Bulo na família Ashofroft era extremamente elevado. Em termos de poder, ele também estava entre os 3 primeiros do seu clã. Para o clã Ashofroft enviá-lo significava que claramente desta vez eles estavam determinados a matar as forças do clã Dragão Azur. Eu me pergunto como esse Linley se compara com aquele ancião gênio azul do clã Dragão Azur. O Elder Bulo riu. Ele é definitivamente inferior. O homem alto e de sobrancelhas verdes disse. Embora Linley tenha um corpo resistente, parece que a defesa de sua alma não é tão boa. Muito mais fraca do que aquele ancião gênio. Para você matá-lo, ancião Bulo, ele deveria se sentir honrado. Bulo, como membro do clã Ashofroft, era um especialista em ataque de almas para começar. Ao mesmo tempo, seu corpo também era extremamente poderoso. Qualquer um capaz de estar entre os 3 primeiros de um dos grandes clãs era uma pessoa de poder terrível. Naquele ano, quando Bulo lutou com o ancião gênio Blue, nenhum deles foi capaz de matar o outro. Se Linley e Emanuel soubessem que desta vez os inimigos haviam enviado tantos especialistas, e especialmente que Bulo estava entre eles, provavelmente teriam recuado há muito tempo. Mas Linley e Emanuel não sabiam, então naturalmente eles continuaram avançando. Dentro daquela forma de vida metálica em forma de pantera negra, Linley estava atualmente bebendo vinho com um deus superior. Já se passou meio ano. Os 8 grandes clãs são realmente ineficientes. Linley suspirou. Capitão, os 8 grandes clãs vivem nas fronteiras da prefeitura Índigo. Eles estão a centenas de milhões de quilômetros de distância de nós. Mesmo que sejam eficientes e rápidos, ainda precisarão de meio ano antes de chegarem até nós. Se forem lentos, pode levar até 1 ou 2 anos. Esse membro do esquadrão disse. Linley olhou para este membro do esquadrão. Este membro do esquadrão foi nomeado Ezadori Isadu. Durante o último ataque, alguns membros do esquadrão 13 de Linley foram perdidos. Embora Shanda e os outros ainda tivessem clones divinos, o poder desses clones divinos era insuficiente, e então eles se retiraram de Bloodba Gorge. Ezadori foi um dos substitutos. Ezadori, tenha cuidado durante a batalha. Linley riu. Quando ele foi e informou ao Esquadrão 13 que desta vez, ele só precisava trazer uma pessoa. Ezadori convenceu muito entusiasmadamente os outros a se permitirem acompanhar Linley. Eu sei, capitão. Os olhos de Ezadori brilhavam. Mas capitão, embora eu tenha que me proteger, preciso matar nossos inimigos também. Nos últimos 10.000 anos, esperei por este dia o tempo todo. As forças dos 8 grandes clãs foram impiedosas em sua perseguição naquele ano. Quando nosso clã das 4 bestas divinas era poderoso, todos eles se encolheram diante de nós, mas agora que nossos ancestrais estão mortos, eles começaram a atacar como cães selvagens.
Homens, mulheres, idosos, jovens, eles eliminarão qualquer membro do nosso clã das 4 bestas divinas. O coração de Isadora estava cheio de raiva e ódio. Linley não pôde deixar de suspirar. Esse ódio e inimizade realmente se tornaram grandes. Naquele ano, cada um dos grandes clãs perseguiu e atacou descontroladamente até a prefeitura de Índigo. Este foi um evento muito importante. Quando Linley tinha acabado de chegar na prefeitura de Índigo e estava comprando livros, até mesmo aquele membro da equipe sabia que o clã das 4 bestas divinas estava envolvido em uma grande batalha, dentro da forma de vida metálica em forma de dragão. Todos tenham cuidado. O inimigo pode aparecer a qualquer momento. Emanuel disse calmamente. Lembrar, não permita que ninguém se aproxime da nossa forma de vida metálica. Qualquer um que se aproximar, seja semideus ou deus, será executado. Da última vez, Linley confiou em se aproximar da forma de vida metálica antes de lançar uma emboscada repentina, fazendo com que Emanuel também ficasse cauteloso. Haha, perto dali, o golem do deus da morte de Linley começou a rir. O Deathod Golem tinha a consciência de Linley dentro e, portanto, poderia ser considerado um dos clones de Linley, de certa forma. Não há nada de engraçado nisso, ancião Linley. Você foi capaz de esconder sua força. Talvez outros possam fazer o mesmo. É melhor ser cauteloso. Emanuel disse. Sim, é melhor ser cauteloso. O Deathod Golem falou na voz de Linley. Neste exato momento. Não é bom. O inimigo chegou. O rosto de Emanuel mudou e ele imediatamente coletou essa forma de vida metálica. Imediatamente, os 11 deles e o Deathod Golem estavam agora pairando no ar. Linley, através do Deathod Golem, foi capaz de ver tudo claramente. No chão abaixo deles, mais de 20 figuras avançavam em alta velocidade. Muitos. O rosto de Emanuel mudou dramaticamente. Ancião Linley. Emanuel imediatamente insistiu. Depressa. Não se preocupe. O Golem do Deus da Morte disse. Haha, filho do clã Azur Dragon, você pode morrer agora. Em meio às risadas altas, 2 homens altos, de constituição poderosa, de sobrancelhas verdes que pareciam semelhantes, atacaram, empunhando espadas grandes de 2 gumes nas mãos. Atrás deles, 25 Six Star Fiends atacaram também. O rosto de Emanuel ficou feio de se ver. A diferença de poder era muito grande. Roar! Emanuel soltou um rugido feroz e todo seu corpo ficou coberto de escamas draconicas. Instantaneamente, ele entrou na forma draconica, enquanto, ao mesmo tempo, uma névoa branca se espalhou ao redor de seu corpo, cobrindo toda a área e fazendo aparecer todo tipo de ilusões. Não somos mais fracos que você nas leis elementais da água. Os irmãos sobrancelhas verdes riram alto enquanto cercavam e atacavam Emanuel. Golpear. Bang. Os 25 demônios de 6 estrelas dos 8 grandes clãs atacaram os 10 demônios de 6 estrelas do clã Dragão Azur. A diferença nos números era simplesmente grande demais. Os demônios das 6 estrelas lutaram descontroladamente entre si, e sons explosivos trovejavam sem parar. O ar tremeu, o sangue espirrou por toda parte e uma figura após a outra caiu do céu. Bang! O braço direito de Emanuel explodiu e ele foi jogado para trás. Morrer! Uma luz indistinta e congelante brilhou em sua direção. Neste exato momento, Emanuel de repente abriu a boca. O estranho foi que atrás dele apareceu uma enorme ilusão enrolada de um dragão azul. O enorme Azur Dragon Phantom era do tamanho de uma montanha e encarava os 2 demônios das 7 estrelas com seus olhos ilusórios. Não é bom. Os rostos dos gêmeos da sobrancelha verde mudaram. Retiro. Os 2 recuaram em direções diferentes ao mesmo tempo em alta velocidade. Mas ao mesmo tempo, uma luz azul indistinta ondulou pelo espaço como se fosse água, e as ondulações atingiram instantaneamente os 2 irmãos da sobrancelha verde, e seus corpos tremeram. Habilidade divina inata, Dragon Roar. Capitão. Os demônios das 6 estrelas dos 8 grandes clãs viram que seus capitães estavam em perigo. Ha-ha-arg. Todos eles atacaram apressadamente em direção a Emanuel. Havia uma diferença entre um demônio de 6 estrelas e um demônio de 7 estrelas, mas quando vários demônios de 6 estrelas uniram forças contra um demônio de 7 estrelas, o demônio de 7 estrelas também não pôde ser complacente. Emanuel não teve escolha senão recuar enquanto, ao mesmo tempo, amaldiçoou mentalmente. Por que Linley ainda não chegou? Os irmãos das sobrancelhas verdes recuaram em direções diferentes, tentando colocar alguma distância entre si, de modo a forçar o alcance da habilidade divina inata, rugido do dragão, a ser mais amplo, e assim diminuir o poder do ataque. Neste momento, aquele homem maior e mais alto de sobrancelhas verdes riu com raiva. Essa habilidade divina inata é realmente poderosa. E então, eles cobraram também. Mas neste exato momento, o homem de sobrancelhas verdes notou que um de seus subordinados estava enviando mensagens freneticamente para ele através do sentido divino. Capitão, cuidado. O homem de sobrancelhas verdes virou-se apressadamente para olhar. Ele viu uma figura em forma de dragão voando em sua direção em alta velocidade, com um par de olhos dourados escuros olhando fixamente para ele. O que chocou esse homem de sobrancelhas verdes foi que o recém-chegado tinha pontas afiadas e ferozes nas costas. Ele é Linley. O homem de sobrancelhas verdes ficou imediatamente chocado.
A forma dracônica única de Linley, depois que ele matou aqueles 2 demônios de 7 estrelas, foi divulgada aos membros de alto nível dos 8 grandes clãs. Fugir. O homem de sobrancelhas verdes imediatamente se virou para fugir. Neste momento, uma luz amarela terrosa se espalhou, formando uma enorme esfera de luz amarela terrosa. O demônio das 7 estrelas de sobrancelhas verdes, a apenas 100 metros de distância de Linley, ficou naturalmente preso naquela área, e uma gravidade aterrorizante foi aplicada ao seu corpo. Sua velocidade diminuiu drasticamente. Arg! Sabendo que não seria capaz de fugir, o homem de sobrancelhas verdes virou-se e desferiu um golpe de espada com força total em direção a Linley. Uma sombra de espada ilusória e translúcida voou para fora de sua espada larga, atirando direto em direção a Linley. Linley não teve tempo para se esquivar e não tentou se esquivar. Ele ainda avançou direto para aquele homem de sobrancelhas verdes. Quando aquela sombra translúcida da espada perfurou o corpo de Linley, Linley também desferiu um golpe cruel e esmagador contra a cabeça do homem de sobrancelhas verdes. Bang! A cabeça foi quebrada e a centelha divina voou. Grande irmão! O homem distante, mais magro e de sobrancelhas verdes, ao ver isso, não pôde deixar de gritar em agonia. No topo de uma montanha distante, o Elder Bulo, que não planejava se envolver, não pôde deixar de levantar a cabeça e olhar fixamente com os olhos brilhando. Então ele é Linley. HMPH. Aqueles idiotas do clã Barbárie. Assim que encontram alguém com um corpo resistente, eles são inúteis. Os lábios do Elder Bulo tremeram ligeiramente. Imediatamente, um enorme fantasma na forma de uma serpente negra apareceu atrás do ancião Bulo. Esta enorme serpente negra cobria toda a montanha. Seu corpo era tão enorme que era surpreendente. Uma aura aterrorizante de repente encheu os céus. Depois de matar um demônio de 7 estrelas, Linley, por algum motivo, sentiu uma sensação de medo em seu coração. Linley virou-se para olhar abaixo dele e viu o ancião Bulo olhando para ele friamente. A ilusão sombria daquela enorme serpente negra, em particular, fez com que Linley pensasse inconscientemente sobre o que tinha visto da última vez. Não é bom. Esta é a habilidade divina inata, extintor de almas. O rosto de Linley mudou dramaticamente. Da última vez, seu subordinado o resgatou, mas desta vez não havia ninguém perto dele. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 31, Uma batalha pelos poderes do soberano. A velocidade desta habilidade divina inata, extintor de almas, era simplesmente rápida demais. No chão, aquele ancião Bulo careca olhava friamente enquanto seus lábios se moviam levemente. Atrás dele pairava aquela enorme ilusão de uma serpente negra, que só tinha um único e solitário olho vermelho, e o olho estava olhando fixamente para Linley. Uma rachadura apareceu na testa do ancião Bulo, entre as sobrancelhas, e uma luz translúcida cortou instantaneamente os céus, perfurando o alcance do espaço Blackstone, atirando diretamente no corpo de Linley. A velocidade foi tão rápida que Linley não conseguiu se esquivar. A habilidade divina inata do clã Ashofroft, extintor de almas. Ancião Linley. Os demônios de 6 estrelas sobreviventes do clã Dragão Azur, ao verem isso, ficaram todos atordoados. Desgraçado. O homem magro e de sobrancelhas verdes cerrou os dentes enquanto olhava para Linley, a raiva ainda queimando em seu coração. Agora há pouco, foi Linley que matou seu irmão mais velho. Foi sua sorte eu não ter conseguido matar você sozinho. De longe, ao ver isso, Emanuel, seus olhos brilharam. O anel do dragão azul. Emanuel voou imediatamente em direção a Linley em alta velocidade. Dentro do espaço ilimitado na mente de Linley, fora do seu mar de consciência, havia aquela membrana protetora de escamas que era um artefato soberano que protegia a alma. Essa enorme membrana tinha uma única falha minúscula, e essa falha era seu ponto fraco. Na superfície do mar da alma, abaixo da alma em forma de espada de 7 cores, um Linley vestido com um manto verde claro estava de pé. Este foi o clone do vento divino de Linley. Ao lutar, Linley trouxe apenas um de seus clones divinos. Nas mãos de seu clone do vento divino, havia uma gota de água azul, poder soberano do tipo água. Vamos ver se você consegue avançar. Se você conseguir avançar, serei forçado a usar esse poder soberano. Linley estava preparado há muito tempo e seu clone do vento divino carregava aquela gota de poder soberano o tempo todo. Quanto ao clone do vento divino, dentro do mar da alma, ele estava bem ao lado daquela alma em forma de espada. Assim que o perigo chegasse, seu clone do vento divino ativaria imediatamente a queda do poder soberano e o usaria para proteger a alma, bem como contra-atacar. Crush! Aquele raio de luz translúcido disparou a uma velocidade incomparável, tão reto quanto uma flecha, perfurando para frente, perfurando com precisão viciosa contra aquela membrana semi-translúcida em escala. Foi tão rápido e tão cruel, que foi definitivamente o ataque mais poderoso que Linley já havia encontrado. Rachadura. Como um ovo atingindo uma pedra, o raio de luz atingiu diretamente a membrana escamada e então se despedaçou completamente. Este é o extintor de almas? Linley ficou atordoado. Como é que isso não me machucou nem um pouco? Mesmo aquele simples ataque de alma que Mosley usou era mais perigoso para mim do que esta habilidade divina inata. Parece que este ataque não tem nenhuma sensibilidade. De fato, a habilidade divina inata era um tipo de ataque muito rígido e fixo.
Por exemplo, a habilidade Godiater só poderia ser usada para devorar centelhas divinas. Se deu certo, deu certo. Se falhou, falhou. O extintor de almas só poderia disparar para frente, usando força bruta e bruta para quebrar qualquer coisa que bloqueasse seu caminho, e então extinguiu a alma do inimigo. O mesmo aconteceu com as habilidades divinas inatas de Jilin e Tarossi. O poder era grande, mas as habilidades eram muito rígidas. Uma vez que essas habilidades divinas inatas fossem ativadas, elas consumiriam bastante energia espiritual. Você não poderia usar menos energia espiritual se quisesse. Eles eram extremamente rígidos. Para ataques de alma, a ciência na verdade não importava muito. Isso porque, de modo geral, se um Deus superior tivesse um artefato divino que protege a alma, ele protegeria todas as partes da alma. Por exemplo, Bebê. Seu artefato divino protetor da alma protegeu cada parte de sua alma. Não havia pontos fracos e, portanto, a ciência não importava. Bastava usar a força bruta para avançar. Isso foi o suficiente. Isso também era verdade para o extintor de almas. Infelizmente, o que Lily possuía era um artefato soberano danificado que protegia a alma. Além dessa falha, a força defensiva das outras áreas era exatamente a mesma de um artefato soberano normal que protegia a alma. Um Deus superior rompeu a defesa de um artefato soberano que protege a alma com seu ataque? Em seus sonhos. Assim, esta técnica de um especialista supremo Bulo falhou. Lily ficou ali no céu sem limites, no centro de uma esfera de luz amarela terrosa que tinha 500 metros de diâmetro. No chão, aquele velho e careca ancião Bulo levantou a cabeça para olhar para Lily. Aquela expressão originalmente fria e sinistra dele gradualmente se transformou em espanto. Uau! Emanuel voou em direção a Lily em alta velocidade, rindo zombeteiramente em seu coração. Esses idiotas! Eles mataram Lily, mas não foram imediatamente pegar os despojos da batalha. Mas como eles poderiam saber que Lily tinha um artefato soberano que protegia a alma? Emanuel ficou extremamente satisfeito consigo mesmo. Lily, agora que você está morto, isso pertence a mim. Emanuel era muito presunçoso, mas ao entrar na região do espaço Blackstone, não pôde deixar de ficar intrigado. Por que o espaço Blackstone de Lily não entrou em colapso? Se uma pessoa morresse, seu espaço deveria desabar. Emanuel. Uma voz fria e sem emoção soou. Emanuel ficou atordoado. Ele se virou para olhar e viu os olhos dourados e escuros de Lily olhando para ele. Por que você veio? Para me ajudar. Lily olhou para Emanuel, que tinha uma expressão de espanto no rosto. Lily não pôde deixar de rir friamente em seu coração. Este Emanuel nunca desistiu de adquirir meu anel espiral do dragão. Emanuel recuperou-se imediatamente do choque. Ele não pôde deixar de rir sem jeito. Ancião Lily, você é realmente formidável. Eu vi que você estava em uma situação perigosa agora há pouco, ancião, e então queria vir ajudar. Mas parece, ancião, que você não precisa da minha ajuda. Vou lidar com outras pessoas. Vou entregar aquele velho lá embaixo para você. Confio, ancião Lily, que você será capaz de lidar facilmente com ele. Emanuel imediatamente voou para longe recuando. Companheiro desprezível. Lily sentiu desprezo em seu coração, depois virou-se para olhar para o careca que o atacou. Lidar facilmente com ele? Parece que não será muito fácil matar esse velho. Lily poderia ter uma sensação de perigo, mas Lily também não estava com medo. Ele atualmente tinha 3 gotas de poder soberano, e seu clone do vento divino estava bem ali em seu mar de consciência, pronto para ativá-lo a qualquer momento. Haha! Risadas antigas ecoaram da boca da figura velha e careca abaixo dele. As rugas em seu rosto se contorceram como serpentes. Lily, agora parece que da última vez, quando você matou Mosley e o outro, você ainda estava escondendo seu poder. Admirável, admirável. Lily olhou para esse velho e, ao fazê-lo, os dados biográficos de uma pessoa flutuaram em sua mente. Quando em Blood Gorge, o clã Azur Dragon lhe forneceu uma explicação muito clara de alguns dos indivíduos particularmente perigosos dos 8 grandes clãs. O perigo que esses indivíduos representavam era muito maior do que o dos demônios 7 estrelas comuns. Eles eram comparáveis aos trunfos do clã. O velho na frente dele era um deles. O que Lily não sabia era que suas realizações na batalha anterior o trouxeram à atenção dos vários grandes clãs, e eles também colocaram suas informações em sua lista de figuras perigosas. Se meu palpite estiver correto, você deveria ser o ancião Bulo do clã Shofroft. Lily disse com uma voz clara enquanto estava ali, no alto do ar, no meio daquela enorme esfera, olhando para Bulo. Correto. Bulo sorriu, mas como seu rosto estava coberto de rugas, esse sorriso o fez parecer ainda mais selvagem. Você foi capaz de resistir à minha habilidade divina inata, o que significa que a defesa da sua alma é realmente formidável. Mas você fingiu intencionalmente que esse era o seu ponto fraco. HMPH. HMPH. Admirável. Aquela voz antiga ecoou nos céus. No entanto, hoje quero ver como está sua defesa física em comparação com o seu ancião gênio, Blue. O velho careca disse, e então todo o seu corpo começou a sibilar quando pequenas e densas escamas negras apareceram, cobrindo todo o seu corpo. Uma cauda serpentina feroz e delgada emergiu de trás dele também.
O clã Ashofroth descende de uma besta divina suprema do submundo, a serpente Nether. Sua força não era menor que a do clã Azur Dragon. Linley. Um grito furioso soou e uma sombra pálida e cinzenta rasgou os céus, avançando em direção a Linley. Linley virou-se e viu que uma figura branca aparentemente embaçada vinha em sua direção. Era um homem de rosto selvagem e sobrancelhas verdes. O homem imediatamente avançou para o espaço Blackstone e, ao fazê-lo, Linley mudou instantaneamente a direção da gravidade. Fez descer. O homem magro e de sobrancelhas verdes se esforçou para resistir ao puxão para baixo, mas sua velocidade ainda diminuiu dramaticamente. Neste exato momento ele ouviu um grito furioso. Halis, Eirce, deixe Linley comigo. Você vai matar o outro. O homem magro e de sobrancelhas verdes virou-se para olhar para o bulo já em forma de serpente. Depois disse com uma voz odiosa. Tudo bem, ancião bulo. Vou entregar este Linley para você. Você absolutamente deve matá-lo e vingar meu irmão mais velho. Não se preocupe. Buller estava completamente confiante. O homem magro e de sobrancelhas verdes, Halis, olhou com ódio para Linley. Depois com um bufo frio virou-se e avançou em direção ao distante Emanuel. Emanuel estava assistindo o tempo todo. Quando ele viu que Halis também atacou Linley, sua alegria foi indescritível. Quem teria imaginado que com apenas uma palavra daquele velho careca, Halis veria atacá-lo? Filho da puta! Com um xingamento baixo, Emanuel não teve escolha a não ser atacar Halis. Linley olhou para frente para a aberração localizada fora de seu espaço Blackstone. Todo o corpo do ancião bulo estava densamente coberto pelas minúsculas escamas negras da serpente etérea. Apenas seu peito ainda tinha uma mancha de grandes escamas violetas. Sua fina cauda serpentina estremeceu ligeiramente, enquanto no centro da testa do ancião bulo, um único olho vermelho apareceu de uma fenda. Então esta é a transformação do clã Nether Serpent? Linley ficou secretamente surpreso. Na verdade, a forma draconiana de Linley era tão bizarra quanto a de bulo. Ele tinha vários espinhos ferozes irradiando de sua coluna, enquanto seus cotovelos e joelhos também tinham espinhos afiados. Todo o corpo de Linley parecia semelhante a uma arma em forma humana. Aberração contra aberração. Linley, hoje você absolutamente morrerá. O Elder Bulo disse com sua voz rouca. Só quero ver quanto tempo você aguenta. Bulo, hoje você também deve morrer. Eu também quero ver quanto tempo você aguenta. Linley disse friamente. Linley já havia feito seus planos com antecedência. Primeiro, ele confiaria em seu corpo para lutar. Se ele não fosse capaz de resistir, então mesmo que tivesse que sacrificar uma gota de poder soberano, ele teria que matar esse bulo. Valeria a pena sacrificar uma gota de poder soberano por um especialista deste nível. Bang! O ancião bulo de repente disparou para frente, avançando diretamente para o espaço Blackstone e ao fazê-lo, sua velocidade não pôde deixar de diminuir. No meu espaço Blackstone, você estará em grande desvantagem. Linley atacou o ancião bulo, mas neste exato momento, Linley descobriu para seu espanto que todo o corpo do ancião bulo se contorcia para frente como uma serpente, deslizando fácil e agilmente para frente. Mesmo dentro do espaço Blackstone, embora a velocidade do ancião bulo não fosse tão rápida, ele ainda era incrivelmente ágil. Como isso é possível? Linley ficou chocado. Esta foi a primeira vez que uma pessoa dentro do seu espaço Blackstone foi afetada de forma tão fraca. Haha, o ancião bulo riu loucamente e de repente transformou-se em uma sombra negra, perfurando os céus e avançando diretamente em direção a Linley. Linley, surpreso, lançou um golpe de backhand com a palma da mão, carregando consigo as verdades profundas da velocidade, enquanto se chocava contra aquela sombra negra. Duas terríveis ondas de energia colidiram. O quê? Um som tão claro e nítido que fez com que o próprio espaço se partisse. Ondulações espaciais se espalharam em todas as direções, enquanto o próprio Linley foi lançado voando para trás devido às vibrações do confronto. Sua mão direita já em forma de dragão tremia incontrolavelmente e a palma de sua mão estava cheia de uma dor lancinante. A força do seu corpo realmente não é ruim. O Elder Bulo riu. Por que a presunção? Linley cerrou os dentes. No meu espaço Blackstone, embora o efeito em você não seja grande, também não é pequeno. Linley avançou como um relâmpago, enquanto o ancião bulo também não demonstrou nenhuma fraqueza, avançando imediatamente para recebê-lo. Causa espiritual. Linley instantaneamente usou sua energia espiritual através da Pedra Negra para afetar o ancião bulo, enquanto, ao mesmo tempo, seus punhos gêmeos atacaram impiedosamente. Embora o ancião bulo tenha conseguido resistir à técnica do caos espiritual, ele ainda estava um pouco distraído. Que merda! Bam! Bang! Os punhos, pernas e até mesmo sua cauda dracônica de Linley atacaram violentamente em sucessão contra o ancião Buller. Linley descobriu, para sua surpresa, que o corpo do ancião bulo estava muito escorregadio. Parecia que apenas metade do poder de seus golpes havia sido aplicado. O Elder Buller, com uma cambalhota, virou para longe e depois se recuperou no ar. Ele começou a rir de sua raiva. Sua alma é realmente formidável. No entanto, o corpo do ancião bulo começou a se alongar, como se ele estivesse se transformando em uma serpente, tornando-se macio e desossado à medida que sua cauda serpentina também se estendia.
O ancião Bulo, normalmente da altura de uma pessoa comum, agora havia se transformado em uma forma serpentina com dezenas de metros de comprimento. Haha, de repente, de longe, uma explosão de risadas selvagens irrompeu e uma onda de poder aterrorizante explodiu. Mesmo Linley e o ancião Bulo no meio da batalha não puderam deixar de se distrair e se virar para olhar. Você quer me matar? Nos seus sonhos. Todo o corpo de Emanuel estava envolto em luz azul, e cada parte de seu corpo emanava aquela aura de fazer o coração tremer. Quanto a rales de sobrancelhas verdes, ele já estava morto, os restos despedaçados de seu cadáver já haviam caído no chão. Emanuel usou seu poder soberano? Linley ficou chocado. Poder do soberano? O rosto do ancião Bulo também mudou dramaticamente. Porque a pessoa que usou o poder do soberano pertencia ao inimigo. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 32. Querendo roubar uma galinha em vez de perder a isca. Maravilhoso. Linley se alegrou. Embora Emanuel e eu tenhamos alguns conflitos entre nós, afinal somos do mesmo clã. Emanuel, ao usar seu poder soberano, ganhou um poder tremendo. Quanto ao inimigo, os dois irmãos da sobrancelha verde morreram, deixando para trás apenas o ancião Bulo. Foi fácil ver quem tinha vantagem. O Elder Bulo de repente soltou um grunhido selvagem, e o olho no centro de sua testa ficou tão vermelho que parecia que estava prestes a pingar sangue. De repente ele golpeou com o braço, e aquele braço macio e desossado realmente se alongou, cortando o ar e arranhando Linley. O espaço pelo qual o braço dançava começou a tremer. Svi! Uma luz violeta diabólica brilhou. Onde a luz da espada diabólica passou, o espaço se dividiu revelando lágrimas. Violeta de sangue cortou diretamente aquele braço coberto de escamas pretas. Um som ensurdecedor de repente veio do braço longo e esguio. As escamas se abriram e a violeta de sangue mergulhou na carne. No entanto, não foi capaz de cortar mais fundo, pois a carne era incomparavelmente dura. Arg! Linley, com um punho direito selvagem, balançou diretamente para aquele braço longo, mas com um som de bang, o braço realmente torceu, arranhando o cotovelo de Linley. Linley não conseguiu se esquivar a tempo. O ancião Bulo conseguiu agarrar seu braço direito. As unhas do Elder Bulo de repente ficaram pretas e afiadas como adagas. Ao mesmo tempo, o ancião Bulo subitamente aplicou pressão em seu braço esquerdo, usando aquelas unhas afiadas para tentar perfurar o braço direito de Linley. Linley soltou um grunhido baixo e os músculos do braço direito incharam instantaneamente. Linley chutou com força, atingindo diretamente aquele braço longo. Bang! Quando a ponta do pé tocou a carne daquele braço comprido, foi como ter chutado um chumaço de algodão. O braço do Elder Bulo tremeu ligeiramente, mas ele conseguiu desviar o ataque de Linley. Uau! O ancião Bulo pegou emprestado o contraforçado para se aproximar e, ao fazê-lo, esse gigante de dezenas de metros de comprimento veio em direção a Linley. Uma aura sangrenta estava se lançando em direção a Linley ao mesmo tempo. A defesa deste ancião Bulo não é apenas poderosa, mas também escorregadia e macia como uma serpente. Que estranho! Linley começou a sentir o quão difícil era lidar com essa pessoa. Este clã da serpente do submundo, capaz de paralisar o clã do dragão azul, realmente tinha suas próprias habilidades únicas. Emanuel, apresse-se e junte-se a mim para matá-lo. Linley enviou apressadamente através do sentido divino. Depois de ter usado uma gota de poder soberano, Emanuel agora era extremamente poderoso. Mas Linley descobriu, para sua surpresa, que Emanuel estava fingindo não ter ouvido nada e, em vez disso, estava perseguindo aqueles inimigos em fuga, os Six Star Fiends. Unir forças com você? Emanuel riu friamente em seu coração. Nos seus sonhos. Primeiro deixarei aquele Bulo matar você e depois pegarei aquele anel do dragão azul. Embora você tenha clones, e eu não serei capaz de vinculá-lo com sangue imediatamente, mas seus clones divinos restantes são muito fracos. Como você vai lutar contra mim? Foi só porque Linley era poderoso que ele conseguiu manter a propriedade do anel Coiling Dragon. Como Emanuel viu, se o clone divino mais poderoso de Linley fosse destruído, como poderia Linley continuar a manter o anel do dragão azul? Desgraçado! Linley amaldiçoou em seu coração. Ele estava amaldiçoando tanto Emanuel quanto o ancião Bulo que estava bem na sua frente. Em um combate corpo a corpo físico, o ancião Bulo ocasionalmente batia forte e ocasionalmente era macio e escorregadio, fazendo com que Linley ficasse em completa desvantagem. Bang! Os dois se separaram mais uma vez. Este Linley é realmente difícil de lidar. O Elder Bulo também sentiu uma dor de cabeça. Apenas com base no combate corpo a corpo, ele era mais forte que Linley. Mas naquele espaço Blackstone, ele estava em desvantagem para começar. Além disso, Linley mudava constantemente e aleatoriamente a direção da gravidade, às vezes para cima, às vezes para baixo, às vezes em direção a Linley, às vezes para longe de Linley. As mudanças bizarras na direção da gravidade causaram dor de cabeça ao ancião Bulo, fazendo com que ele não conseguisse ter qualquer vantagem. Emanuel, venha e mate-o junto comigo. Linley gritou em voz alta. Emanuel. O Elder Bulo ficou chocado. Emanuel não pôde deixar de se virar. Agora mesmo, quando Linley usou o sentido divino, Emanuel poderia fingir que não ouviu.
Mas agora que Linley estava gritando tão alto, até os demônios 6 estrelas sobreviventes do clã ouviram o chamado. Naturalmente, aqueles agentes de inteligência distantes e espectadores provavelmente também ouviram o chamado. Se ele ainda não agisse, então se Linley morresse, quando os agentes de inteligência fizessem seu relatório, Emanuel estaria em apuros. Esse bulo é um idiota. Emanuel amaldiçoou para si mesmo. Gritar era algo que exigia tempo. Durante uma batalha furiosa como esta, Linley não teve nenhuma chance de gritar. Se Bulo conseguisse aproveitar uma vantagem e segurar Linley enquanto o espancava, ou simplesmente matasse Linley, então o plano de Emanuel teria tido sucesso. Mas agora que Linley e Bulo estavam lutando até uma paralisação virtual, Linley naturalmente teve a chance de gritar bem alto. Tudo bem, Linley, vamos matá-lo juntos. Emanuel também gritou intencionalmente em voz alta. Essas palavras assustaram tanto Bulo que ele imediatamente recorreu ao seu último recurso, usando o poder soberano. Você quer me matar? Haha, a risada antiga sacudiu os céus, e o corpo do ancião Bulo mais uma vez retornou ao seu tamanho normal. Ao mesmo tempo, todo o seu corpo ficou coberto por uma camada de brilho negro, que ao mesmo tempo emanava também uma aura aterrorizante, completamente comparável à de Emanuel. Ele também usou o poder soberano? Linley ficou chocado. O ancião disse que a vantagem do nosso clã das 4 bestas divinas é que temos um pouco mais de poder soberano. Eu não esperava que este Bulo também tivesse poder soberano. Terrível. Os ancestrais do clã das 4 bestas divinas eram soberanos. Naturalmente, eles tinham um excesso de poder soberano, dando uma gota a praticamente todos os seus anciãos. Quanto aos ancestrais dos 8 grandes clãs, eles não eram tão formidáveis. O poder soberano era extremamente raro, e apenas o mais supremo dos anciãos teria posse de uma gota. E assim, Bulo teve um. Emanuel, venha logo. Linley enviou através do sentido divino, gritando freneticamente. Emanuel ficou parado no ar, sem pressa de atacar. Linley entendeu instantaneamente. Esse Emanuel, na verdade, tem esse tipo de enredo. Emanuel riu friamente em seu coração. Ele usou o poder soberano? Excelente. Então primeiro mate Linley. Linley, um grunhido baixo e o ancião Bulo avançou diretamente para Linley. O rosto de Linley mudou. Rumble, a direção da gravidade do espaço Blackstone mudou repentinamente, transformando-se em uma força repulsiva. A poderosa energia repulsiva forçou o ancião Bulo a sair. No entanto, o poder do poder soberano era simplesmente grande demais. Mesmo quando preso dentro do espaço Blackstone, o ancião Bulo ainda foi capaz de resistir à força repulsiva e sua velocidade ainda era muito rápida. Ele perseguiu Linley descontroladamente, que se virou e correu diretamente em direção a Emanuel. Se você não vier até mim, eu irei até você. Linley disse para si mesmo. Num instante, Linley investiu contra ele. Eu poderia muito bem matar você primeiro, na verdade. O ancião Bulo, vendo Emanuel próximo, pôde sentir a aura do poder soberano emanando dele, e assim ele imediatamente se virou para atacar Emanuel. Afinal, Emanuel era mais uma ameaça para ele. Linley não se incomodou em se preocupar com Emanuel. Este Bulo é muito poderoso. Quando preso no espaço Blackstone, ele ainda foi capaz de empatar comigo. Quanto aos ataques de sua alma, foi apenas porque ele usou sua habilidade divina inata que ele foi enganado ao pensar que minha defesa de alma era forte. Assim que ele começar a usar ataques de alma, eu definitivamente não serei páreo para ele. Esse mal-entendido fez com que o ancião Bulo não usasse nenhum ataque de alma. Mas Linley poderia dizer que mesmo se ele usasse o poder soberano, ele provavelmente ainda não seria capaz de superar Bulo. Afinal, em uma situação normal ele era mais fraco que Bulo. Se os dois usassem o poder soberano, a proporção de poder entre os dois não mudaria. Fugir. Linley fugiu diretamente para o norte. Bang! Um som explosivo aterrorizante soou. A batalha entre 2 especialistas que usaram o poder soberano foi feroz e aterrorizante. Uau! Linley voou em alta velocidade, enquanto, ao mesmo tempo, podia sentir as terríveis vibrações explosivas por trás. Isso é muito importante. Linley ficou secretamente chocado. Se ele fosse capaz de derrotar o oponente usando o poder soberano, Linley definitivamente o usaria. Mas como sabia que não conseguiria vencer, era melhor fugir. Uau! Uau! 2 figuras, uma após a outra, apareceram de repente nos céus acima dele. Ao mesmo tempo, uma voz entrou na mente de Linley. Linley, apresse-se e use seu poder soberano. Nós 2 podemos unir forças e matá-lo juntos. Linley levantou a cabeça para olhar. Ele viu no ar uma bola de luz azul fugindo para salvar sua vida, com uma bola negra de vida em sua perseguição. Linley, a bola de luz azul virou de repente, voando para Linley mais uma vez. Linley estava agora na mesma situação em que Emanuel estava. Ele não queria ajudar Emanuel, mas Emanuel agora estava correndo em direção a ele, forçando-o a intervir. Linley, se você ainda se recusar a agir, quando meu clone da água divina morrer, eu definitivamente irei contar isso ao grande ancião. Definitivamente. Emanuel enviou freneticamente para Linley através de seu sentido divino. Uma gota de poder soberano continha uma quantidade surpreendente de energia. Afinal, foi o poder soberano liquefeito.
De modo geral, em uma batalha só poderia durar um pouco. Mas Emanuel havia usado seu poder soberano anteriormente, e isso foi há algum tempo atrás. Uma vez que a energia do poder do soberano se esgotasse, ele definitivamente morreria. Apresse-se, Linley! Emanuel gritou freneticamente. Bang! A bola de luz azul mais uma vez trocou violentamente com aquela bola negra de luz, e a bola de luz azul foi realmente lançada em direção ao chão. Emanuel estava claramente em desvantagem. Ei, que batalha emocionante, hein? Uma voz despreocupada de repente sacudiu os céus, entrando nos ouvidos desses três. Inconscientemente, Emanuel, Ancião Bulo e Linley se viraram para olhar para a fonte daquela voz. Um homem musculoso de 3 metros de altura, vestido com uma armadura vermelha de fogo, com longos cabelos ruivos escarlates flutuando livremente na brisa. Seus olhos de tigre varreram a área e um sorriso estava em seu rosto. Ah, Linley! O homem musculoso riu enquanto olhava para Linley. Muito tempo sem ver. Ouvi dizer que você se tornou um ancião do clã das 4 bestas divinas? Haha, parece que se passaram menos de 1000 anos desde que nos separamos, mas você se tornou tão forte. Linley olhou para essa pessoa. Ele ficou atordoado por um longo momento e finalmente Linley disse, Fusro, haha, você ainda se lembra de mim. Fusro começou a rir alto. Este homem na frente dele surpreendentemente era aquele titã vulcão. Aquela pessoa que estava sujeita a um vínculo mestre-servo, e por isso foi forçada a se transformar em um gatinho e suportar incontáveis anos de servidão e humilhação. Esse especialista supremo, Fusro, mesmo um demônio de 7 estrelas na frente de Fusro só poderia escolher fugir. Uau! A bola de luz azul correu para o lado de Linley. Linley virou-se para olhar para Emanuel, apenas para ver a luz azul que cobria o corpo de Emanuel ficar cada vez mais fraca e depois desaparecer completamente. Meu poder soberano está todo esgotado. Emanuel olhou para ele. Agora é com você. Mas o ancião Bulo, com todo o seu corpo ainda coberto por aquela aura negra, pairava não muito longe. Usou seu poder soberano? Haha, vocês dois podem morrer agora. Enquanto falava, ele se transformou em um raio de luz negra, disparando diretamente na direção de Linley. Bang! Um raio de luz ardente colidiu com a luz negra, e a luz negra foi enviada voando para trás. Fusro estendeu o braço, recuperando aquele furador vermelho gigante e ardente. O Elder Bulo ficou parado no ar, olhando para Fusro em estado de choque. Você, agora mesmo, o golpe de sovela de Fusro o derrubou para trás. Mesmo um Azura não poderia mandá-lo voar para trás tão facilmente depois que ele, Bulo, usou o poder soberano. Ei, o que está acontecendo aqui? Fusro franziu a testa, olhando para ele. Quem é você? O ancião Bulo rosnou baixinho. Isso não é da sua conta. Este Linley é meu amigo. Você quer matá-lo? Fusro sorriu. Depois de obter esta minha arma, ela ainda não matou nenhum especialista supremo. O furador vermelho de fogo na mão de Fusro tinha mais de 2 metros de comprimento, afiado em uma extremidade, rombudo na outra. Era como um enorme chifre de touro. Linley apenas assistiu tudo isso acontecer sem acreditar. Fusro era poderoso, é verdade, mas Bulo usou o poder soberano. Atualmente, mesmo que um Azura aparecesse, o Azura provavelmente não seria capaz de forçá-lo a recuar com tanta facilidade. Linley, quem é ele? Emanuel também estava com a língua presa. Um amigo meu. Esta foi a única resposta que Linley poderia dar. Ao mesmo tempo, Linley ficou intrigado. A arma de Fusro no passado era um machado enorme. Desde quando se tornou esse furador vermelho ardente? Este furador parecia ser extraordinário. Então você está procurando a morte. O ancião Bulo gritou furioso. Um longo chicote preto apareceu em sua mão, e o longo chicote preto, cheio de poder soberano, atacou diretamente em direção a Fusro. Onde o longo chicote passou, o próprio espaço se abriu. Mas Fusro apenas pegou seu furador gigante e jogou. Como uma adaga sendo lançada, o grande e ardente furador vermelho se transformou em um raio de luz ardente, subindo para fora. Com um som de bang, o chicote preto realmente quebrou. Ao mesmo tempo, um grande buraco apareceu no peito do ancião Bulo. O furador vermelho de fogo voou de volta para a mão de Fusro. Você ainda está se recusando a se foder? Eu machuquei você desta vez, mas da próxima vez vou te matar. Fusro disse, segurando aquele furador gigante de fogo. Isso é. O Elder Bulo olhou incrédulo para aquele furador vermelho. Um artefato soberano? Haha, nada mal bom olho. Fusro riu presunçosamente. O poder soberano, para um soberano, era uma coisa comum, mas um artefato soberano. Isso era algo que um soberano tinha que gastar incontáveis quantidades de tempo, esforço e poder soberano para nutrir e desenvolver. O poder de um artefato soberano excedeu em muito o poder do soberano. Em particular, artefatos soberanos do tipo arma. Usá-los para matar deuses superiores resultaria em um massacre total. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.